Pode Ser Humano começando agora. Espero que você já esteja por aí. Se você estiver por aí, você já dá uma curtida aqui no canal, se inscreve no canal, na verdade. Curte e depois você compartilha se você vai gostar desse conteúdo, que eu tenho certeza que você vai adorar, que o conteúdo hoje está incrível. Podcast Pode Ser Humano, você sabe que é do Projeto Humanize, uma iniciativa da Best Homenagens, com esse barulho todo de fundo, que não tem problema, a gente está em casa mesmo, não é isso? E hoje a gente trouxe para vocês, pra gente, pra mim, porque eu vou ficar aqui bebendo dessa água, que eu não sou louca, Ana Paula Cordeiro. Ana Paula, muito bem-vinda. Muito obrigada, Vivi. Uma alegria estar aqui com vocês. Já virei fã aí do podcast. Adoro! Nós também somos muito fãs dessa garota e do trabalho, da onde ela trabalha também. A Ana, ela é diretora de gente e voluntariado na Gerando Falcões, minha gente. Ela é formada também em administração e veio de longe. Vim de longe, Vivi. Bom, boa tarde aí para todo mundo. Eu sou a Ana Paula, sou diretora de gente e voluntariado da Gerando Falcões. Vim de longe mesmo. Então, eu sou paraibana, sou de João Pessoa, nasci, me criei lá, me formei lá em administração de empresas. E daí fui ganhar o mundo, né? Sempre sonhei muito grande. E aí, logo quando eu me formei, eu entrei para a Ambev, que foi onde eu passei boa parte da minha carreira. Então, fui trainee da Ambev e de lá fiquei longos e maravilhosos 7 anos. Na Ambev? Fiquei por 7 anos na Ambev, também na área de gente e gestão, né? Que é como a gente chama a área lá. E de lá, tracei aí várias áreas, né? Sub-áreas dentro da área de gente como um todo. Saí, fiquei um tempo na Claranet, uma empresa de tecnologia, e depois o Edu Lira me chamou, e aí quando o Edu Lira te liga, você tem que ir, entendeu? Tem que ir, é assim que funciona? É assim que funciona. E aí, em uma semana, eu estava já na Gerando Falcões, que é onde eu estou hoje há 1 ano e meio, mais ou menos. Então, tem sido uma jornada e tanto. Nossa, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa tua jornada aí. Mas antes vamos apresentar um pouquinho, porque pode ser que tenha gente que ainda não conhece a Gerando Falcões. Eu acho difícil, mas vamos falar um pouquinho sobre a Gerando Falcões. Ela tem uma missão, né, que é colocar a pobreza da favela no museu. Ou seja, para a gente conhecer a favela, a gente vai ter que ir para o museu, galera, e no futuro, esse é o objetivo, antes de Marte ser colonizado. Então, tem uma meta, tem um tempo, é uma meta perfeita. É uma meta perfeita. A pobreza é urgente, né? A pobreza é uma invenção nossa, é uma invenção humana. E a gente precisa voltar e resolver ela o quanto antes de Marte ser colonizado, né? Não é possível que a gente vai chegar até Marte e não vai resolver a pobreza aqui no Brasil, né? No planeta. Então, essa é a nossa missão. Nosso sonho é colocar a pobreza da favela em peça de museu. Ela vai se transformar realmente num artigo de museu. Então, você vai ter que ir lá para conhecer. O nosso sonho é que a favela existe hoje, a favela vai existir daqui a 10 anos. Mas ela vai existir com muito mais dignidade, muito diferente do que ela é hoje. Então, quando você entra numa favela e você vê toda a situação de vulnerabilidade que existe, é isso aí que a gente luta diariamente, todos os dias, para combater. Porque daí, no futuro, a gente vai ter uma favela, mas ela vai ser digna, ela vai ser desenvolvida, ela vai ter pessoas com oportunidade, pessoas que conseguem ter uma casa digna. E aí, isso sim, vai ser sempre um movimento que a gente vai buscar, né, de transformação. E essa é a nossa corrida social, né? A gente corre todos os dias uma maratona aí para chegar no nosso sonho de colocar a pobreza no museu. Nossa, Ana, então conta pra gente um pouco como é que funciona. Eu sei que a Gerando Falcões já é a maior do Brasil. Eu sei que é uma ONG que tem muitas embaixo. Conta um pouquinho dessa estrutura pra gente. E como que vocês querem trabalhar a dignidade, que hoje é escasso, infelizmente, né? É um direito escasso. Olha que triste isso, né? Triste, sim. Principalmente na favela. Inclusive, é legal falar favela, a gente pode falar favela, porque muita gente fala comunidade. E vocês falam favela, assim, Sim. muito tranquilamente. O que eu devo falar, para começar por aí também? Pode falar favela. Comunidade, muitas vezes, é uma forma mais romântica da gente falar. E quando a gente romantiza, a gente trata menos também, né? Sim. E talvez em alguns lugares sejam mais comunidade. Alguns territórios, quando a gente entra, são favelas. Não existe uma comunidade ali, na palavra propriamente dita, né? Então, a gente fala favela, sim, sem nenhum problema. A gente fala que a favela é uma grande startup, na verdade, né? A favela que fabricou a Anitta, o carnaval, a feijoada. Então, a favela tem muito valor.
Então, acho que hoje, até respondendo a tua pergunta para falar mais da Gerando, Da né? estrutura, né? Isso. É uma empresa gigante. Gigante. É isso aí que a gente quer falar. É isso. A Gerando Falcões, ela é um ecossistema de desenvolvimento social. É assim que a gente se descreve, né? Então, nosso objetivo é colocar a pobreza da favela no museu através da nossa rede Gerando Falcões, que é como a gente sempre fala. Então, a gente é esse ecossistema que diariamente luta pelo desenvolvimento social em vários territórios do Brasil. Então, a gente já está hoje em 23 estados. E aí, como que a gente está em 23 estados, Isso. né? E aí, eu acho que é legal falar um pouco da história da Gerando Falcões. A Gerando surgiu há 11 anos, então temos 11 anos, surgiu em Poá, no extremo leste aqui de São Paulo. Ela surgiu pela vontade do Edu e dos cofundadores, né? O Edu, o Lê Maestro, a Maiara e a Amanda, os 4 fundadores da Gerando Falcões, que estão juntos aí, trabalhamos juntos todos os dias. E surgiu lá atrás com o objetivo de como a gente consegue inspirar jovens em territórios de vulnerabilidade. Como a gente consegue mudar a história dessas pessoas. E a gente começou atuando em palestras em escolas públicas. Então, com palestras do Edu em escolas públicas, falando com jovens, para instigar, para inspirar, para falar que especialmente não importa de onde eles vieram e se para onde eles vão, que é uma frase que a gente usa muito da Dona Gorete, que é a mãe do Edu. Então, ela sempre falava isso para ele, que nunca importava de onde ele vinha, mas sim para onde ele ia. E O Edu era morador de favela? O Edu nasceu num barraco em Guarulhos. Então, ele tinha muito isso, porque ele foi muito impulsionado pela Dona Gorete. E aí, junto com essas outras 3 pessoas maravilhosas que entraram nessa loucura com ele lá atrás, eles fundaram a Gerando Falcões. Então, a Gerando Falcões tem 11 anos hoje. E a gente começou como um polo cultural e de esportes, que é como muitas ONGs nossas trabalham hoje, tá? Então, a gente começou como um polo cultural e esportivo lá em Poá. Hoje, a gente tem 2 unidades que são próprias, né? Que são polos nossos da Gerando Falcões, que é 3, na verdade, né? Poá, Ferraz e Suzano, que ficam ali no extremo leste. E quando a Gerando Falcões surgiu nesse formato de atuar com oficinas de cultura e de esporte. Porque quando você transforma, quando você impacta a vida de um jovem, dá direito a ele à cultura, dá a oportunidade dele fazer um esporte, você muda também uma família. E a gente acredita muito nisso. E foi a partir daí que a Gerando Falcões surgiu. Nesse formato de desenvolver e transformar vidas ali na região mais leste de São Paulo. Só que os anos foram passando, a gente também impactando cada vez mais crianças, cada vez mais jovens, cada vez mais famílias. Mas a Gerando começou a perceber que poderia fazer muito mais. Um grande divisor de águas assim, para a Gerando Falcões foi o apoio do Jorge Paulo Lema. Foi uma das primeiras pessoas que realmente acreditaram na Gerando Falcões e no poder que ela tem e teria de ir muito além, que é um pouco de onde a gente está hoje. Assim. Então, lá atrás, a gente começou um processo de como que eu vou além da região ali de Poá, por exemplo. Como que eu consigo impactar ainda mais, transformar ainda mais vidas? Então, foi desse cenário que a gente começou a mudar a nossa atuação. Sair a atuação no formato de polo cultural e esportivo e de qualificação profissional também, e ir para um lugar de rede. Então, a gente começou a montar o que a gente chama até hoje, né, da nossa rede Gerando Falcões. Então, a gente é formado por uma rede de líderes. Hoje, somos 1.300 líderes sociais ao redor do Brasil. Então, quem é esse líder social, né? Então, o líder social é aquela pessoa que está lá num território em vulnerabilidade e que ele tem um projeto social ou pensa em ter um projeto social. E esse líder, ele se inscreve no nosso edital, o edital da Gerando Falcões, da Falcons, que é a nossa universidade da favela para favela. Então, é uma universidade que forma líderes sociais. Então, em torno de um semestre, mais ou menos, de 4 a 6 meses, os líderes sociais que passam por esse processo da Falcons, eles se formam. E aí, em diversos temas, em temas que a gente acredita que vão fazer com que esse líder atue com mais potência naquele território. Então, ele aprende a como captar mais recursos, ele aprende como fazer uma gestão financeira, como gerenciar melhor sua equipe, como ele consegue atuar mais com o poder público, como ele consegue tirar um CNPJ, que às vezes muitos não têm. Então, a gente passa por um processo bem robusto de formação na Falcons, que é a nossa universidade, para que aquele líder social se forme e continue executando o seu trabalho na ponta. E o na ponta são nesses territórios em vulnerabilidade, seja uma favela, seja um assentamento, seja uma região periférica. Então, são 1.300 líderes
Cada líder atua entre 4 e 6 favelas, o que nos faz estar em cerca de 40% já das favelas do Brasil. Então, a gente já está em mais de 6 mil favelas do Brasil. Mas nós temos muitas, né? Temos 14 mil favelas. E se a gente não fizer nada, esse número só cresce. Só cresce. E foi o que aconteceu, né? O número cresceu muito. E durante a pandemia, a gente teve um papel fundamental na pandemia. A gente teve a campanha Corona no Paredão, que movimentou milhões e milhões e alimentamos muitas famílias no Brasil. E também foi um período onde a gente cresceu bastante, como Gerando Falcões, no período de pandemia. E estamos crescendo a cada semestre, né? A cada semestre a gente cresce mais, porque a gente entende que são muitas favelas, que o problema é urgente, que a gente tem um sonho, uma missão imensa para cumprir. E eu diria que mais que uma missão é um legado que a gente pretende deixar para o país, um legado de transformação social. Então, hoje os nossos líderes sociais atuam em rede. A gente tem 2 formatos de líderes sociais. A gente tem os líderes que a gente chama de fellows, que são os líderes da rede, e a gente tem os líderes acelerados, que é um grupo menor de líderes sociais que recebem um aporte mensal para que consigam atuar melhor, né, com mais força dentro da sua organização. Então, a gente é formado por essa rede de líderes, parte deles são líderes fellows, parte deles são líderes acelerados e, né, todos eles atuando aí todos os dias no combate à pobreza em seus territórios. E aí, eu acho que é importante falar, além de falar da nossa rede de líderes, né, que é o que faz a gente crescer e através da liderança social que a gente atua nos territórios em vulnerabilidade, é muito importante falar do Favela 3D, que 3D vem de digna, digital e desenvolvida. Então, esse é o nosso grande sonho. E o Favela 3D é o nosso grande projeto e é o que a gente mais acredita que vai transformar o Brasil. Esse vai ser o nosso maior legado. Então, o Favela 3D é um programa que... digna, digital e desenvolvida. É o que a gente espera para a favela no futuro, assim. E o Favela 3D é um programa que a gente desenvolveu com parceiros. E ele atua... Hoje a gente tem esse programa em 4 favelas do Brasil. E a gente atua a atuação desse programa nos territórios é através de uma mandala de impacto social. Então, ao longo do nosso aprendizado e do nosso tempo, a gente começou a ver que era muito importante o trabalho que a gente tinha, por exemplo, de fazer oficinas de esporte, de cultura, que é o que a gente faz até hoje em Poá, inclusive, um trabalho lindo do nosso time. Mas a gente podia fazer muito mais. Foi como começou a rede, que eu acabei de falar, mas o muito mais também passou a ser uma mudança no formato de atuação. Então, a gente começou a complementar em como a gente atua. Então, a gente atuava em polos culturais. Depois a gente começou a atuar em rede, suportando o desenvolvimento desses líderes sociais. E agora o nosso projeto mais recente é o Favela 3D, que basicamente é um programa que tem como objetivo realmente tirar a favela daquela situação de não ter uma dignidade. Esse, sim, é um legado que a gente vai deixar para o país. Então, tem 4 favelas rodando nesse piloto de transformação social através do programa Favela 3D. Então, são as 4. A que está mais avançada é São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, a Favela Marte. A gente tem Invejel do Lago, Maceió, um outro projeto rodando, Morro da Providência, no Rio de Janeiro, e Ferraz de Vasconcelos, também aqui, região leste de São Paulo. Entendi. Então, nessas 4, a gente tem pilotado essa solução do Favela 3D. E como que é essa solução? A solução ela é uma mandala de impacto social. Dentro dessa mandala existem 8 pétalas. Aí eu vou citar algumas para todo mundo entender melhor. É uma mandala que ela é integrada e são várias soluções que vão fazer com que um X espaço de tempo aquela favela saia dessa situação. Porque não é só dinheiro, né? Até porque se fosse só geração de renda, com vários programas já de governo que a gente já teve ao longo do Brasil, talvez a gente já tivesse resolvido, né? É verdade. Então, a solução, a pobreza, a gente fala muito que ela é multidimensional. Então, não é só uma questão financeira. Eu vou te dar aqui X reais mês e aí você vai sair dessa situação. Tá. Então, como ela é multidimensional, ela precisa de uma mandala de impacto social que também tem uma atuação, uma multiatuação, né? E não uma atuação só em uma frente. Então, a gente tem as 8 pétalas, algumas delas aí super importantes, né? A gente tem a pétala de habitação, de urbanismo social, de educação, de acesso à saúde, de autonomia da mulher, geração de renda. Então, essas pétalas caminham juntas,
cada uma na sua frente de atuação, mas caminham juntas num planejamento, num cronograma, para que aquilo ali aconteça num espaço de tempo e a gente consiga tirar, né, mudar, transformar a situação daquela favela. Não é tirar a favela desse lugar. Aquela favela vai continuar ali, mas ela vai existir de uma forma muito diferente. E o mais bonito, assim, do Favela 3D, que eu vejo como algo único, que a gente não vê em muitos programas, é que ele é feito com a favela. Não é somente para a favela, né? Eu vou pensar uma coisa muito legal aqui da minha cabeça, vou chegar lá num território e vou fazer. Não, a gente faz sempre com a favela. Com as pessoas. É um projeto que a gente participa e constrói junto com os moradores que estão ali. Então, um exemplo que eu acho que é muito bonito, assim, em Ferraz de Vasconcelos, o nome da favela que a gente atua hoje era Favela Boca do Sapo. Que por si só já é um nome... Negativo, né? Negativo, né? Você imagina. Remete a coisas negativas. Você vai para uma entrevista de emprego, aí você fala, não, eu moro ali em Ferraz, ali, na Favela Boca do Sapo. Então, por si só, você já sai com um passinho atrás, assim. Tá. Então, hoje a favela que era Boca do Sapo se chama Favela dos Sonhos. Ah, que lindo. Fica em Ferraz de Vasconcelos e ela foi rebatizada pelos próprios moradores. Lindo, é. Então, era um lugar, por exemplo, que Uber não ia. Agora o Uber chega. Então, são passos como esses que fazem toda a diferença para a transformação social no final. Nossa. Então, o Favela 3D tem todo... Para ele acontecer, um dos pontos mágicos, né, e tão lindos de Favela 3D é esse, que a gente cocria e faz junto e com as pessoas e para elas. E um outro processo que é muito importante é que cada projeto é único. A gente tem as pétalas, as 8 pétalas, o modelo é semelhante, mas existe um diagnóstico prévio. Então, existe um diagnóstico de como é aquela favela. Então, por exemplo, existem favelas que eu tenho mais crianças. Existem favelas que eu tenho que é mais morro, outras que são mais planas. Existem favelas em que um percentual maior das pessoas estão empregadas, outras em que o percentual de pessoas empregadas é menor, e isso impacta diretamente em geração de renda. Então, todo esse processo em si é também muito valioso, porque você faz um diagnóstico para entender como que vai ser o Favela 3D na Favela dos Sonhos. Como vai ser o Favela 3D na Favela Marte, que é lá em São José do Rio Preto? E não a solução pronta que eu falo, ó, por favor, execute aqui isso aqui que está feito. Então, a gente cocria junto, com a participação das pessoas, com a discussão do que é prioridade, do que não é. E é um processo realmente muito participativo, assim. É no nível que as crianças escolhem a cor do parquinho mesmo. Ah, que legal. Então, é azul, então a gente vai pintar de azul. Então, em cada uma existe muito a participação. A gente acredita que é só assim que a gente vai conseguir transformar. E também é um processo que é feito um diagnóstico e a gente acompanha todos os dados desse processo ao longo do tempo. Então, Gerando Falcões, a gente tem uma cultura de meta e resultado muito forte. E isso também norteia muito todo o processo de construção e de execução do Favela 3D naquele território específico, né? Sim, então, entendi. Isso é muito importante. Nosso plano, que aí tem muito a ver com nossa missão, é chegar em 1000 favelas 3Ds em 10 anos. Então, um super desafio. Tá. Então, chegar nas 1000 favelas 3Ds em 10 anos. E, sobretudo, acho que um passo anterior é provar esse modelo, né? Entender, São José do Rio Preto é onde estamos mais avançados, mas a gente está num processo de validação desse modelo, de uma solução de combate à pobreza para o país. Assim, é um negócio que até me emociona, porque, de fato, cada um que está ali vai deixar um legado para o nosso país, assim, de como eu vou superar a pobreza em um território específico. Hoje, o Favela 3D ele é desenhado para atuar em no formato de favelas em até 500 famílias, que é mais ou menos 80% das favelas do Brasil nesse perfil. Então, realmente, são essas favelas que a gente acredita que esse processo de evolução, né, do Favela 3D a gente vai conseguir executar e fazer acontecer, né? Entendi. 4 aí sendo testadas aí, a gente vivendo aí a flor da pele todos os dias e aprendendo muito. Sim, para que a gente, né, consiga escalar e consiga fazer com que a gente chegue nesse sonho de 1000 favelas. Tá? Entendi. Bom, tem um monte de coisa aí que a gente pode abrir mais. Primeiro, né, você falou a pobreza não é só financeira. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Normalmente a gente pensa só que é o financeiro e realmente temos muitas ações assistencialistas por conta disso. Mas você está me dizendo que não é só financeiro, né? Pode ser que seja principalmente, eu não sei também se é principalmente
Mas não só. O que mais que engloba essa questão da pobreza, né? E por que a gente vai falar isso? Depois a gente vai fazer todo esse link, Ana, com o mercado de trabalho. Ou seja, quem são essas pessoas que estão lá? Quais são os desafios que elas enfrentam? Porque então a gente já está entendendo que não é só financeiro. Quais são esses desafios? O que eu, como empresa, preciso trabalhar também para poder trazer essas pessoas, poder ou treinar, ou capacitar, ou aceitar, ou incluir, não sei. Perfeito. Então, eu acho que é isso que eu quero entender um pouco desse outro universo que muitas vezes a gente não tem acesso, né? Sim, sim. É também financeiro, sem dúvida. Porque quando uma pessoa vive, sei lá, com R$1.400 para bancar 4 ou 5 pessoas, é um ponto financeiro. Mas existe muito por trás. E é impressionante como as pétalas da mandala estão conectadas. Então, quando eu tenho uma casa adequada, por exemplo, é uma casa digna, que é como a nossa, ou como de algumas pessoas, eu tenho um impacto direto na primeira infância. Aquela criança vai crescer melhor. Se eu tenho uma casa... Emocionalmente melhor. Então, se eu tenho uma casa que eu tenho energia, a criança consegue estudar. E isso pode gerar mais renda no futuro, que é um outro pilar da mandala, um outro eixo que a gente trabalha na mandala. Então, ela é multidimensional. E uma coisa que eu ouvi uma pessoa do nosso time falando que eu achei muito bonito. O nome favela é no feminino e não é à toa. A maioria das pessoas que lideram as casas são mulheres. São mulheres, né? Em geral, são mães solteiras, por exemplo. Então, como a gente trabalha também a autonomia da mulher. Ou mesmo que vivem com seus companheiros. Muitas passam um cenário de abuso e isso impacta na criança, que impacta em como ela consegue gerar renda. Então, se eu tenho uma favela, por exemplo, que não tem luz nas ruas, como que a mulher vai voltar tarde do trabalho se ela tem medo? Se eu ou você, a gente andar numa rua escura, a gente tem medo de acontecer alguma coisa com a gente. Imagina uma mulher... Então, talvez ela abra mão desse trabalho porque ela não quer correr esse risco. Talvez ela não queira correr esse risco. Então, a pobreza ela tem várias dimensões. E outra expressão que a gente usa muito, assim, é que a pobreza, muitas vezes, é uma prisão de segurança máxima. Para você sair dela, não é uma ajuda naquele mês, não é uma cesta básica. É também. Mas é tudo. Aquilo resolve o hoje, né, Ana? Aquilo resolve minha fome hoje, mas e aí? Exato. Então, é o tudo. Então, tem uma frente que a gente acredita muito, é a frente de qualificação profissional. Então, hoje, a gente tem o programa Jovens Falcões, que a gente forma jovens de periferias e favelas. E a gente, como rede, tá? A rede inteira Gerando Falcões também forma jovens de periferias e favelas. Eles passam por uma formação socioemocional, porque a gente acredita que muito passa por autoestima e pela construção do que aquela pessoa é. Então, como ela pode se fortalecer naquilo que ela é, sobre a história dela. E também tem toda uma parte de qualificação técnica, que aí varia muito conforme região, tá? Então, em alguns lugares tem uma formação técnica. Aqui em Poá, a gente tem um treinamento no Bazar Escola. Então, a gente tem um bazar social e a gente forma jovens lá nesse bazar. Então, é muito bacana porque o ajuda a, de repente, ter um primeiro emprego em uma loja. Então, a gente ajuda a trazer caminhos para que ele consiga gerar renda, por exemplo, tá? Então, o programa Jovem Falcão, ele acontece em todo o Brasil. Então, ele tem um pilar socioemocional e também um pilar de qualificação profissional. E é através desses dois pilares que a gente trabalha muito empregabilidade. Então, a gente tem um time na Gerando Falcões que é responsável por empregabilidade, por encontrar vagas e oportunidades de emprego mesmo para os nossos jovens falcões. Então, é algo que a gente tem focado cada vez mais, porque a gente vê que esse é um eixo muito importante, assim, o eixo de geração de renda. Sem dúvida. Porque aí eu dou autonomia, né? E aí, através do o Jovem Falcão é um dos pilares que faz com que a gente atue nesse formato de qualificação profissional e empregabilidade, né? Sempre caminhando muito juntos. E aí, um dado que é muito importante, que é uma grande conquista, assim... Em São José do Rio Preto, por exemplo, a favela, antes de começar na fase lá de diagnóstico, no Favela 3D, a gente tinha quase 70% de desemprego. O Brasil tem a taxa de desemprego de 12%. Então, muito acima da taxa de desemprego do Brasil. Sim. Hoje, a Favela Marte tem 8% de desemprego. Então, com o Favela 3D, a gente já supera o indicador de desemprego do país. Quanto tempo essa mudança, Ana? Cerca de 2 anos. Não acredito. Cerca de 2 anos. De novo, não é um mês.
Mas 2 anos Mas se a gente imaginar solução... quanto cresceu, em 2 anos é rápido. Eu vejo como rápido. Não é um mês, mas em 2 anos, você, nossa, de 70% para 8%. Exato. 90% diminuiu, Exato. né? Eu É sempre bastante. pergunto aqui pro pessoal, toda vez que é matemática, eu... Confesso que eu não quis fazer a conta pra você, não. Eu só lancei eu só falei lá até aqui. A conta a gente deixa pros Você se vira, universitários. aí a gente passa aqui para nossos amigos ali da produção que estão responsáveis pela É matemática isso. do programa. Ainda bem que temos vocês, gente. Mas, Ana, bom, primeiro que é emocionante. Eu já fico emocionada, assim, de imaginar quando os olhos se voltam, né, Fico emocionada mesmo. Até faltam as palavras. Eu também, todos os dias. Porque é incrível, assim, imaginar esse número que você passou pra gente de dignidade, né? E o que o dinheiro traz. A Ana Tomazelli, eu tenho repetido isso porque eu achei muito incrível o que ela falou. A Ana Tomazelli veio aqui. E ela disse que a liberdade financeira é a mãe de todas as outras. E eu achei essa frase incrível e realmente é isso. Então, quando a pessoa começa a ter um trabalho e ter todas as outras pétalas que você falou, não é só sobre o dinheiro, né? Mas todas as outras questões envolvidas, a vida começa a mudar, né? E começa a trazer dignidade. E, bom, dentro desses lugares, então, você está me dizendo que diminuiu, então, o desemprego. 70% era desempregado dentro de uma favela de até 500 famílias. Isso. Assustador número. Bom, não temos mais esse número para a gente se assustar, mas temos outros para se assustar. Temos outros sem dúvida, que a gente vai resolver. Isso, nós vamos resolvendo com calma. Agora vem cá. O que você acha que se deu essa mudança de número? Quando você fala o que as pessoas que estavam desempregadas passaram a ter para então agora estarem empregadas? O que elas passaram a saber, o que elas passaram a conhecer para conseguir virar esse jogo para elas poderem estar no mercado hoje? Também são muitos fatores. Um outro ponto que é legal falar do Favela 3D é que no centro dessa mandala de impacto tem o nosso programa de decolagem familiar. Então, a gente acredita muito que a família decola junto. E a gente tem um grupo de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos que atuam nessas soluções dentro dos territórios. Então, por exemplo, eu tenho uma família que é a mãe, o pai e 2 filhas. Uma de 10 e uma de 6. A de 10 e de 6 estão matriculadas na escola? Ponto 1. Pai e mãe estão empregados? Não estão. Então, para cada família, existe um processo de construção do sonho delas. De para onde elas querem voar. Individualizado nesse tamanho? Para cada família. Para cada família. Então, a gente tem um plano de desenvolvimento, de decolagem mesmo, né? Um plano de decolagem familiar que vai variar, né? Cada família vai variar um pouco do cenário que está, de como se configura aquela família. E, a partir disso, a gente vai evoluindo em cada pétala daquela. Então, por exemplo, quando a gente faz algumas intervenções urbanísticas naquele território, muitas vezes uma criança que vivia doente, porque, por exemplo, brincava com lixo, ou brincava com uma situação de esgoto, que deixa de existir porque fizemos uma intervenção, ela fica menos doente. A mãe falta menos no trabalho. Aí a mãe falta menos no trabalho. E aí, a partir do momento que ela fica menos doente, ela consegue estudar mais, ela consegue ir para a escola, consegue participar de uma atividade esportiva. E ela se desenvolve um monte de outras coisas. Então, é tudo muito interligado. E aí, uma vez que ela consegue se desenvolver, a mãe talvez consiga participar, por exemplo, de um curso de qualificação profissional de manicure. E aí, quando ela participa de um curso profissional de manicure, ela começa a trabalhar com isso. E aí, ela gera renda. Aí, quando ela gera renda, ela passa a ter mais autonomia em casa até, inclusive. E aí, quando ela tem mais autonomia, aí ela vai começando a ter sonhos, a construir o futuro, ela melhora a autoestima. E tudo isso vai se interligando. Então, um processo realmente que é construído junto com os moradores e com toda a favela, com todo esse time que trabalha junto nesse espaço de tempo para conseguir fazer com que aquele território atinja um nível de dignidade. E aí, uma vez que a gente faz o diagnóstico, a gente vai monitorando isso a cada período de tempo. Então, a gente monitora índice de saúde, de educação, pessoas empregadas, né? Eu trouxe de empregabilidade, que realmente é um que é muito marcante para a gente. Mas a gente tem evoluído em todos os indicadores. A gente fala de saúde, de geração de renda, de empregabilidade, de acesso à educação. Então, tudo isso a gente evolui quando todos os eixos da mandala atuam juntos. Porque, de fato,
um acaba puxando um pouco do outro, né? Então, quando a gente atua numa solução ambiental de lixo, por exemplo, eu posso melhorar a saúde, que melhora tantas outras coisas. Então, é uma solução realmente de várias dimensões, de muitos braços para fazer acontecer, porque é um processo mesmo, é um processo de transformação, é um processo de mudança, é um processo de autoconhecimento das pessoas que estão ali, é um processo de evolução em autoestima, de evolução emocional. Aí sim aquela pessoa realmente tem uma vida digna. Entendo. Duas coisas. Primeiro, qual é a importância de sonhar quando a gente está numa situação como essa? Qual a importância dos sonhos para essas pessoas? Você falou, olha, depois que elas conseguem fazer isso aqui, vamos imaginar que as necessidades básicas de Maslow, né? É isso. Que ela tem onde morar, que ela tem onde dormir, que ela tem o que comer. Qual a importância de sonhar para essas pessoas? No início, que assim, eu já tive a oportunidade de ouvir de alguns assistentes sociais nossos que atuam no território todos os dias. É difícil até sonhar mesmo. Não sonham. A pessoa não... sonho? Não sei. Não entendo. Não sei. Teve uma vez, uma assistente social me disse que uma moradora falou que o sonho dela era tomar banho no chuveiro uma vez. E aquilo ali, quando eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu. E ela também, ela falou assim, não, você não vai... Sonhei com isso agora, daqui a pouco a gente vai sonhar com outras coisas. E quando ela começa a sonhar, aí ela sonha. Eu sonho que meu filho termine o ensino médio. Eu sonho que meu filho vá para... Aí ela começa a sonhar, de fato, porque até então... Os teus sonhos não são sonhos. São até vergonhosos para a gente ouvir. Porque, de fato, foi a gente que criou tudo isso. A gente que criou a pobreza do jeito que é hoje, a favela que a gente que a gente vê hoje, é uma criação nossa. Não é uma criação divina. Então, a gente, como ser humano, ouvir algo assim é muito triste, assim. E aí, quando a gente fala de geração de renda, de empregabilidade, de qualificação profissional, é toda essa libertação que você mesma falou, e essa autonomia. Mas tem muitos passos até chegar lá. Sem dúvida. Muitos passos até chegar lá. Ana, quando a gente está falando sobre isso, você falou de um assunto que é o emocional das pessoas, né? E aí, a gente tem conversado muito aqui no podcast, sobre a diversidade, a inclusão e tudo mais. Quando eu fico pensando, né, que a gente quer trazer muitas dessas pessoas que estão emocionalmente, não estão bem emocionalmente, a gente, como empresa, vai ter um problema. Na verdade, a sociedade tem um problema e a gente não está resolvendo a causa do problema. A gente talvez resolva ali um pedacinho dela, que é a questão do trabalho, mas você está me dizendo que é um mundo de coisas. Então, a questão emocional. Como que eu posso ajudar? Vocês estão aí para isso também, né? É exatamente isso. Mas vamos imaginar que eu já trouxe essas pessoas que não foram cuidadas dessa forma integral, como você está me dizendo. Sim. O que você acha que eu tenho que fazer na empresa para ajudar a realmente incluir, a fazer elas pertencerem? É um desafio, realmente. A gente sabe que tá? E é para a gente também. Então, hoje a gente tem, né, como eu falei, um time com muito foco em empregabilidade. E quando a gente busca parceiros, então tem alguns parceiros que estão junto conosco para ajudar nesse processo de empregabilidade dos Jovens Falcões, por exemplo, que é um programa mais estruturado, que a gente gera o socioemocional e a qualificação técnica, né, qualificação profissional, para que aquela pessoa... Vai ter uma faixa etária para ele participar. Tem uma faixa etária. Então, por exemplo, é muito de como a gente combina e faz essa parceria com as organizações, né? Então, hoje, sempre quando a gente vai fechar uma parceria, a gente combina muito bem isso. Não dá para ser uma vaga de estágio, por exemplo. Porque, em geral, nossos jovens não fazem graduação. Então, teria que ser mais aprendiz, ou de um auxiliar, ou um técnico. Então, tudo isso a gente combina muito bem, porque já tem que partir de um pressuposto que tem mais chances de dar certo. Então, a gente já tem que partir desse lugar. Eu acho que uma vez estando dentro, é uma coisa que eu tenho vivido muito na Gerando e vivi em outras experiências também. A gente não pode, e eu vou me colocar agora na posição de gestores da área de gente, né, de RH. A gente não pode estar num lugar que a gente quer um ambiente diverso, mas que a liderança não está pronta. Então, eu diria que existe um exercício
profundo, de trabalho mesmo com a liderança, porque no fim, o dia a dia daquelas pessoas vai ser ali com o líder dele, com os pares, com a equipe. Então, existe um processo que é um preparo mesmo para que as pessoas que vão estar ali trabalhando com essa pessoa que está tendo essa oportunidade, ela vai precisar entender e estar aberto mesmo, porque acho que no fim a gente é muito parecido, né? Acho que várias organizações, eu vi que vocês já trabalharam o tema aqui também no podcast, tem se falado muito de diversidade e inclusão, né? A gente quer, todas as áreas de gente aí, junto com a alta liderança, quer fazer com que o ambiente de trabalho seja mais diverso, porque a diversidade traz mais inovação, e mais inovação pode trazer mais receita, né? O caminhozinho padrão aí que a gente estuda. E de fato, pode trazer tudo isso. Mas, sobretudo, é porque é o correto a se fazer, sabe? A gente tem que trazer pessoas diferentes porque elas têm que estar ali junto com a gente. Então, tem um processo de... Porque elas têm o direito, né? Sim. Nós estamos falando de direitos. Exato. Então, tem um processo de inclusão, né? Que não pode ser uma bandeira do RH, da pessoa que está no RH, de um líder. Tem que ser algo que a organização como um todo compreenda que é importante e que é de verdade e que precisa ser feito. Porque daí as pessoas começam a se colocar em um lugar mais de empatia, sabe? Então, e isso tudo é muito importante. Uma outra vez eu ouvi um relato que também me marcou muito, de um líder que estava meio revoltado, assim, porque tinha conseguido uma entrevista, a pessoa ia para uma entrevista ali na Paulista, num daqueles prédios corporativos e tal. E a gente atua desde preparar currículo, ensaiar a entrevista, falar sobre que perguntas que vão fazer. Tudo isso a gente faz. Então, todo esse processo é feito, mas no dia a pessoa chegou lá, ela não entendeu que tinha que pegar o elevador. Porque ela chegou no hall, achou que alguém ia chegar lá. Então, o que pareceu? Que a pessoa faltou à entrevista. Olha. Mas, na verdade, ela nunca tinha pego um elevador daquele jeito. Então, ela não sabia. E a gente tem gente que não sabia, que não sabe que tem que pegar o elevador. Não daquele jeito. Num corporativo, nesses que são, né, que tem vários seguranças, uma recepcionista, uma outra pessoa na frente. A pessoa olhou, não entendeu, achou que Alguém vai me receber. que alguém vai me receber. Então, tem desde esse lugar de como a gente constrói isso junto com todo mundo, né? Até o lugar de realmente a gente vai fazer uma transformação aqui na organização para, de fato, incluir as pessoas. Eu acho que tem um outro ponto também, né? A gente, às vezes, se prende muito a qual empresa a pessoa trabalhou, qual o currículo dela, qual foi a faculdade. Se você pensar o tanto que uma pessoa da favela tem que ser mais criativa, mais perseverante, que muita gente, você devia falar, meu Deus, eu quero essa pessoa trabalhando comigo. Jogo de cintura. Porque é jogo de cintura, é perseverança, é correr atrás todos os dias. Adaptabilidade. É se adaptar muito à São mudança. as competências que tá todo que é o mundo que a quer. gente mais busca, Mudanças. né? Todo mundo aqui, se a gente for falar agora sobre Das Ana, competências mais... quais são as competências que você mais busca na sua organização, né? O que a gente mais quer desenvolver na nossa liderança? É uma lista de competências que, sendo bem sincera, você encontra em muitas pessoas da favela. Muitas pessoas da favela. Uma vez a gente estava conversando, né? Uma pessoa que é traficante, ela tem um poder de venda e comercial que poucas pessoas de vendas têm. Só que é muito difícil para a gente que está ali na mesa de entrevistador. Ninguém vai chegar e falar, então eu sou traficante. E aí, por isso, é difícil esse processo. Claro. Só que a partir do momento que a gente conseguir encaixar as pessoas no lugar onde elas consigam exercer o maior da sua potencialidade, é aí onde a gente vai conseguir virar esse jogo. Porque deixa eu dar essa oportunidade para essa pessoa e passa a ser, nossa senhora, esse aqui é um super talento, eu preciso ter ele no meu time. E aí você está falando, Ana, e eu estou pensando o seguinte, o currículo, ele é uma história do passado da gente, né? Sim. E que a gente conta do nosso jeito, como a gente quer também, né? Ainda tem Não essa. é? Também. Bota uma florzinha aqui, Bota bota uma bordinha ali. Dá uma adaptada. Bota um nome em inglês, não é, Brasil? Isso, é isso. E assim, fala muito sobre o passado, né? E a gente tá... Quando a gente fala de carreira é pra frente, né? Carreira, assim, Sim. o que você já fez, já passou. Agora eu quero... transição de carreira, recolocação, não sei o quê. Tudo que é carreira é pra frente que você pensa. E quando a gente pensa, né, em diversidade e inclusão e trazer gente da favela para trabalhar numa empresa da Paulista,
eu preciso olhar para frente, porque se eu for olhar para trás, eu realmente vou falar, nossa, então acho que eu não vou trazer, porque ele teve experiência né, foi lá não sei, eles têm um dos nomes, né, específicos que fica olhando para o traficante e tal. Foi isso, né, não sei o quê, melhor não trazer, vai saber, não sei o quê. Então, a gente cria tanta coisa que são os nossos preconceitos, Sim. né? Para trazer o diferente, para trazer o novo, e a gente só fica olhando para trás, o que ele já fez de... não fez nada. Não fez nada, não fez nada dentro de uma empresa, né? Não fez nada dentro de um comércio. Mas olha a história da vida dela. Criou os irmãos. Isso. Né? Tem mais responsabilidade que muita gente do nosso time, né? Sim. Criou os irmãos, fez comida, né? Arrumou a comida para fazer a comida, então teve que fazer, trocou, não sei. É tanta coisa, tantas variáveis que podem acontecer. E eu acho que talvez nesse processo de seleção do diverso, principalmente quando ele vem da favela, é olhar mais para frente, para as potencialidades daquela pessoa, do que para trás do que já foi, né? Eu penso por esse lado. Eu acho que a gente precisa olhar mais para frente do que ela é capaz e não por onde ela passou, porque provavelmente por onde ela passou não vai ser o que vai brilhar os olhos dos selecionadores. O currículo hoje, e o currículo daquela pessoa não vai chamar atenção. Não vai brilhar o olho. Então, se a gente for olhar o currículo, não vai ser contratada. Então, beleza, eu tenho que dar oportunidade. Então, tem um grande movimento das empresas, por exemplo, para algumas vagas, não vou exigir o inglês. Isso é uma forma de incluir mais pessoas, sim, sem dúvida. Mas tem muitas outras. Eu acho que é especialmente quando a gente vai num olhar de competências. Competência. De buscar os melhores talentos para o seu time, assim. E hoje eu tenho mais essa percepção do que eu tinha antes. Confesso que quando eu trabalhei no setor privado, a gente também tinha esse olhar do diverso, de buscar pessoas diferentes para o nosso time, sem dúvida. Mas conseguir olhar através do que aquela pessoa realmente executou numa empresa, num CLT lá, no PJ, é difícil você desprender. Então, é um processo que é difícil também ali para aquela liderança de RH, para os líderes de gestão, para o presidente. É difícil. Eu acho que a gente tem ajudado, com as parcerias que a gente tem feito, a construir junto esse ambiente. Então, assim... Por exemplo, na Favela dos Sonhos, as assistentes sociais acompanham também esse processo de empregabilidade, dos 3 primeiros meses de experiência, de como a pessoa pode evoluir, do que não deu certo. Então, existe uma parceria muito forte com aquelas organizações que querem estar com a gente nesse processo e aprenderem com a gente. Porque vai errar junto, nós duas, a Gerando e a empresa parceira, a gente vai errar juntas nessa. Mas que a gente consiga aprender, se moldar e entender que, às vezes, é o lugar que está errado. Foi alguém que não estava muito embarcado na inclusão, ou talvez não é esse o momento, é uma outra área. Enfim, acho que tem N saídas, N outputs disso aí. Mas que bom que a gente vai estar sempre junto. Acho que uma coisa na Gerando Falcões que a gente fala muito, a gente constrói pontes, né? Então, a gente está sempre... é a gente junto com a Drogazil, que é uma parceira nossa. É a gente junto com a Ambev. É a gente junto com grandes empresários que fazem acontecer junto conosco. É a gente junto com a rede de líderes, com os nossos colaboradores. Então, não dá para separar. É uma solução que a gente vai precisar criar juntas para o país. 4 assim. mãos. Não tem como, não vai ser só a gente. Então, é um processo que é árduo, mas é muito bonito de se ver. Na Favela dos Sonhos, inclusive, cada pessoa empregada, a gente toca um sino lá. E aí eu fico animadíssima no Instagram, acompanhando os stories. Vou te mandar o próximo. Quero. Então, cada vez que alguém empregado na Favela dos Sonhos, a gente tem esse ritual de tocar o sino lá para mostrar que mais uma pessoa está empregada na favela. Na Favela dos Sonhos, acho que a gente está em 40% na taxa de desemprego. Nossa. Então, está caindo. Está caindo, né? Mas a gente ainda vai chegar lá, igual a Favela Marte, nos seus 8, ou até menor. Favela, não tenho dúvida. É desemprego zero a meta da Favela dos Sonhos. A gente fala sempre. E na entrada de cada favela nossa do programa do Favela 3D, a gente tem um dignômetro. Que aí fala, temos X pessoas empregadas, tantas casas reformadas. Então, a gente sinaliza isso para quem chega e a gente sinaliza, sobretudo, isso para quem está ali. Para que cada pessoa ali da favela entenda que aquele lugar dela está melhorando, né? Uma vez, a gente estava com o Edu na favela e uma moradora falou que antes ela pensava em vender a casa dela. Hoje ela não pensa mais, ela quer ficar ali, na Favela dos Sonhos.
porque ela está vendo tanto que está mudando, né? Porque tem tanto político e tanta gente que aparece lá para tentar resolver alguma coisa, que também, quando a gente chega num território desse e fala que vai mudar, é difícil também acreditar. Credibilidade, Então, né? por isso que precisa gerar essa confiança, de fazer junto, a gente vai construir juntos a solução, porque senão é algo que talvez resolva e depois não vai ter mais nada ali e não vai ser legado nenhum, na verdade. Então, é um processo que é, de fato, todo mundo junto para fazer acontecer. E, Ana, como é que é a formação dessas lideranças, dessas pessoas? Você me contou que vocês têm um programa, vocês têm 1.300 líderes sociais no Brasil. E vocês têm um programa de formação que tem algumas etapas aí, que é o que o líder precisa passar para poder aprender a lidar com essas questões. Então, não é todo mundo. Não é eu chegar lá hoje e falar, não, eu tenho um projeto aqui. Então, tem uma coisa mais consolidada para isso acontecer. Isso. Existe um processo seletivo, a pessoa passa da formação e depois, no final, também tem mais um processo que a gente entende se é uma pessoa que deve seguir conosco na rede ou não. Tá. Então, eu quero entender quais são essas características que vocês buscam e que vocês aprovam para que siga na rede com vocês. Acho que o primeiro de tudo é ser um projeto social, de fato sério, uma liderança social que quer transformar aquele território. Então, esse já é um ponto importante. Um segundo ponto é a pessoa realmente ter completado a formação. Então, a gente considera que é muito importante a pessoa passar por todas aquelas etapas ali. E a gente tem um time de supervisores de formação que acompanham essa formação do início ao fim, que dão suporte, que ajudam, que fazem com que aquela pessoa também, que dê um suporte para que aquele líder social chegue até o final, né? Então, tem todo um processo de realmente formar conteúdo mesmo, pensar em formação até o final. Isso é um projeto que tem um impacto final naquele território, né? Existe um impacto social, de fato, por trás daquela organização. Esse é o principal critério nosso, assim. Quando você fala de avaliar a seriedade, porque até por conta de você falar, muita gente vai lá, começa um projeto e não continua. Né? Então, como é que vocês conseguem mensurar ou avaliar a seriedade de algum líder para poder, né, promover aquilo lá, começo, meio e fim? A gente tem a rede hoje que já faz isso e ajuda muito, né? Então, se eu tenho lideranças novas em Fortaleza, eu já tenho líderes sociais formados em Fortaleza, que conhecem a região e conseguem opinar, conseguem sinalizar se for algo muito, né, fora de escopo da Gerando. Mas, em geral, a gente tem conseguido ter uma taxa bem baixa de evasão na formação e os líderes têm conseguido se formar e ir para um próximo passo, né, de evolução de papel no seu território, de apegar esse conteúdo, aprender e levar mais a sério, e continuar e começar a olhar meta, resultado. Então, o líder social, quando ele entra na rede Gerando Falcões, ele também recebe muita ferramenta para ele operar o dia a dia dele. Então, por exemplo, para escalar, né, para esse tamanho que a gente tem hoje, a gente tem usado muito tecnologia e vai usar cada vez mais. Então, o líder social, ele usa, por exemplo, o Bússola, que é uma ferramenta de controle e gestão do impacto social. Então, é lá que ele controla pessoas empregadas, jovens falcões formados, frequência na aula de dança da tarde. Então, essa é uma ferramenta que a rede Gerando Falcões usa para que cada líder social consiga medir melhor o seu impacto social e, uma vez que ele mede, ele consegue pensar mais no que ele pode fazer para ampliar ainda mais o seu impacto. Então, é essa mentalidade que a gente fomenta através de ferramenta, através de treinamento. Os líderes passam também por uma formação continuada, então não é formou, parou. Eles continuam todo um ciclo de formação que agora tem caminhado muito para aquilo que a gente vê de aprendizado no Favela 3D. Então, os líderes sociais que têm liderado os projetos Favelas 3D nessas 4 cidades, o que mais eles têm aprendido? O que mais a gente vê que tem que evoluir? Isso é o que é o nosso grande desafio de agora em diante, porque são 1.000, né? São 1.000 daqui a 10 anos. Meu anjo, é isso mesmo. E é isso, então a gente tem trabalhado muito em entender onde mais esse líder tem que se desenvolver para a gente chegar a mais. Em que lugar ele tem que chegar para que a gente consiga operar as 1.000 favelas 3Ds? Quantos líderes eu tenho que ter para chegar em 1.000 líderes formados para tocar 1.000 favelas 3Ds? Então a gente está num momento crucial, assim, na Gerando, de desenvolver tecnologia, gente e cultura para a gente chegar no nosso sonho, né? Que são as 1.000 favelas 3Ds em 10 anos. Então, a gente está num processo de... O que é prioridade tecnologia? É 2032?
É 2031. 31. Porque Já já tem um ano. estamos nesse sonho Entendi. aí. Já estamos nesse sonho. Então, a gente quer chegar aí nas 1.000 favelas. Então, a gente tem pensado muito nisso, em tudo que a gente tem feito de planejamento, de olhar para o futuro, né? De quem são os talentos que vão tocar tudo isso, né? Que passa muito pelo meu papel de liderança na Gerando. Sim. Como que a gente vai fortalecer a cultura para que em 10 anos ela continue sendo uma cultura muito forte que vai guiar todo mundo? O que o líder tem que aprender nesse processo para que ele consiga liderar algo que é tão robusto como o Favela 3D? E outra coisa, né? Como que ele consegue desenvolver o território nessas pétalas? Porque não precisa existir um programa Favela 3D para você trabalhar a empregabilidade, por exemplo. Né? Você consegue trabalhar as pétalas de forma independente. Então, como a gente fomenta isso na rede como um todo? Então, esse eu diria que é nosso grande desafio agora. Você ainda não tem essas respostas? Não temos, mas estamos trabalhando todos os dias para evoluir nisso. Assim, nosso plano, a gente tem um planejamento estratégico que foi feito junto com a Accenture, inclusive, que é uma super parceira. Nossa, que legal. E a gente tem vários ciclos para chegar lá, né? Então, existem vários projetos rodando para que a gente consiga chegar nesse lugar, em tecnologia, em recrutamento e seleção, em gestão de talentos, em carreira, em cultura, em operações, né? Como a gente consegue operar uma rede que antes tinha 300, hoje tem 1.300 líderes. Então, tem toda uma frente de... Realmente, eu diria que pensando assim na liderança da Gerando, o nosso grande desafio é preparar para a gente conseguir colocar em prática tudo que a gente quer, né? Como que a gente se prepara e se estrutura para esses 10 anos? Sim. Então, esse é o grande desafio. O líder que vai fazer isso é provavelmente a menina e o menino de 15 anos hoje, de 12 anos hoje. Sim. Tem 12 anos, então, para ele estar lá na frente, para ele seguir com esse projeto, porque vocês têm 10 anos aí de planejamento, mas para que esse projeto continue, né, para que ou seja ampliado, ou seja, né, desdobrado, são as crianças de 12 e 13 anos hoje. Também. Ou os nossos líderes sociais que já estão na rede, que continuarão pelos próximos 10 anos, desenvolvendo o seu território, para que a gente chegue, né, é gradual, né, a cada ano vão ter mais X territórios participando e dentro, de fato, do programa como um todo. Entendi. Ana, vocês têm um programa, inclusive dentro desse contexto, na verdade, eu não sei se é um programa de vocês ou se é uma parceria, que é uma plataforma Mentorar. Como é que funciona essa plataforma? Eu vi que tem vários mentores e mentorados, né, que fazem parte desse projeto. Isso aqui tem a ver com a vida, tem a ver com o Gerando Falcões, seja mentorado para ser um multiplicador da Gerando Falcões, ou para a vida? Como que é esse programa Mentorar de vocês? Perfeito. Inclusive, a Mentorar em si é uma plataforma que fica na minha área, né, sob minha gestão hoje, porque, olha, gente, voluntariado, e os mentores são voluntários. Hoje a gente tem uma rede já de 1.225 mentores, na plataforma Mentorar, inclusive. Então, qual que é o trabalho, o papel dos mentores, né? Um papel super importante para Gerando Falcões. Os mentores, eles estão focados especialmente em 2 grandes eixos. No Jovem Falcão. Então, cada Jovem Falcão nesse processo de formação socioemocional e de qualificação profissional tem um mentor. Quantos Jovens Falcões vocês estão formando hoje? A gente já formou 2.000. Já formou 2.000? E tem que formar mais. Nossa meta é formar 10.000 Jovens Falcões. Entendi. Então, é bastante. E aí é por ano esses ciclos dos Jovens Falcões? Jovens Falcões é menos tempo. São cerca de 4 ou 5 meses de formação. Tá. São 5 meses de formação. E durante esse período, ele tem, além da formação socioemocional e da qualificação profissional, né, que ele recebe também, ele tem um mentor que acompanha esse jovem falcão durante todo esse processo de formação dele. Então, parte dos mentores, desses 1.225 que eu falei, bastante, né? São mentores de jovens falcões e parte deles são mentores dos líderes sociais. E aí, eles são mentores dos líderes sociais em 2 etapas de desenvolvimento na Gerando. No momento que ele está em formação. Então, quando você, por exemplo, está fazendo a formação, tem um projeto social que está muito inicial, está fazendo a formação na Gerando Falcões na Falcons. Você tem um mentor
que te apoia nesse processo de formação. E uma vez que você está formado, você também tem um mentor que te apoia no desenvolvimento da tua ONG. E a gente tenta trazer sempre pensando naquela dificuldade que aquele líder social tem, aquela liderança social tem. Então, se é uma ONG que tem mais dificuldade com marketing, então a gente busca no mercado mentores da área de marketing. Então, esse mentor é um voluntário? É um mentor voluntário que faz sessões quinzenais de mentoria com essas pessoas. Então, os mentores têm de 1 a 2 mentorados. Então, eles fazem ou quinzenalmente ou acaba semanalmente os que têm 2, né? E aí, ou eles mentoram jovens ou mentoram líderes sociais. Então, esse é um pouco do ciclo, geralmente ciclos semestrais aí, né? De 5, 6 meses de formação, porque todo mentor, ele se inscreve na plataforma Mentorar, que é a plataforma hoje que a gente usa para gerenciar, né? Porque são 1.225. Sim, é bastante. Então, a gente usa a Mentorar como uma forma de gerenciar todos e trazer uma experiência bacana também para todos esses voluntários. Então, ele se inscreve, faz todo o cadastro, ele preenche algumas perguntas, porque a gente faz um match na plataforma. Então, por exemplo, se você é um garoto que é torcedor do Corinthians, a gente tenta encontrar alguém que tem uma similaridade, e aí é através desse match dentro da plataforma que a gente consegue fazer isso. E aí, para o líder social já formado, a gente busca também pessoas que, na sua área da atuação, tem mais a ver com aquilo que o líder social quer mais desenvolver na sua ONG ou em si mesmo. Então, esse é o processo, né? Então, a Mentorar é uma plataforma que nos ajuda a fazer a gestão de voluntariado, e é através dela que a gente faz a gestão das sessões de mentoria também. Então, por exemplo, aconteceu ou não aconteceu? Quantas sessões de mentoria a Vivi, mentora, fez esse mês? Ah, foi bacana, o mentorado avaliou bem, aconteceu algum problema? Então, eu tenho um time que trabalha comigo que faz essa gestão, esse acompanhamento, e compartilha esse acompanhamento com as áreas que estão mais próximas aí dos jovens, né, dos educadores. Então, cada ONG tem um educador que lidera o programa Jovem Falcão. Então, esse educador é a ponte de contato do meu time de gestão de voluntariado, para entender como que está sendo esse processo inteiro de mentoria. Então, é realmente muito bonito ouvir os relatos. Isso que eu queria e te ver a importância agora, que um mentor ou uma mentora tem na vida de um jovem falcão, assim, o quanto que consegue inspirar de fato, assim. Eu estava no Pará, numa cidade chamada Novo Progresso, em maio. E eu fui para a formatura do programa Jovem Falcão. E lá na formatura, um dos jovens foi dar o depoimento dele, né? Falar como foi a formação, tal, que aprendeu muito, que não conhecia o Excel, que foi aprender bastante. E aí perguntaram o que foi mais legal do Jovem Falcão. E ele falou com orgulho, com um sorriso assim, foi meu mentor. Porque meu mentor é de São Paulo. Então, aquilo ali, meu mentor é de São Paulo, me ensinou isso, me incentivou, me deu gás, me apoiou. Então, a experiência que dá de você ter outra pessoa, uma pessoa que seja diferente de você, mas que consiga te entender, que vai te dar suporte. Então, as mentorias têm um processo que a gente dá suporte de como que vai ser tudo, né? Dá suporte ao mentorado e ao mentor. Então, é um processo muito rico. E hoje no meu time eu tenho também a Júlia, que foi Jovem Falcão da Gerando Falcões. Ela foi tudo, né? Ela foi até fotógrafa da Gerando já. Então, e ela fala que a mentora dela no programa Jovem Falcão também foi muito importante. Então, é algo que sempre quando eu converso com mentores, eu reforço sempre o quanto que o papel deles é importante, assim. Às vezes é uma sessão de 1 hora naquela quinzena, mas aquilo ali fica com a pessoa, inspira, instiga e desperta curiosidade. Não, vai dar certo, eu vou conseguir. Então, isso tudo é um processo que é muito bonito, assim. Então, tem mentores que ajudam a fazer o LinkedIn, sabe? Não, escreve desse jeito. Tem mentores que conseguem ajudar a dar um direcionamento, né? O que você gosta de fazer? Que curso que tem? Que curso que você fez? Eu fiz administração. Como que é esse curso que eu não sei? Então, o mentor tem um papel muito importante na vida, pensando em carreira para o Jovem Falcão e pensando em desenvolvimento da ONG também para o líder social. Então, é um processo que é lindo. A gente tem 2.200 voluntários já gerando, 800 e lá vai, são mentores nessas 2 jornadas. Então, tem sido um desafio imenso gerenciar esse montante. Bastante, gente. Mas, por outro lado, um papel muito gratificante nosso de ver a importância que um mentor e uma mentora tem na vida de um jovem e na vida de um líder, assim. A gente tem poucas coisas que são tão preciosas quanto o tempo. Eu diria que nada é precioso quanto o tempo. Às vezes você não pode doar
doar um valor financeiro, mas se você doa 1 hora da sua quinzena, eu te garanto que você vai transformar a vida de alguém. Mas você precisa estar aberto, né? Por isso que cada um deles recebe um treinamento no início, preparado para fazer todas as sessões de mentoria. Eu te digo mais, né, Ana? Na verdade, esse mentor também ganha muito. Talvez no primeiro momento que a gente pensa em voluntariado, a gente pensa que a gente só vai dar. Vou dar meu tempo, meu dinheiro, sei lá o quê. Mas, na verdade, a gente tem uma contrapartida muito grande, lições de vida muito grande. E eu queria que, se você lembrar de alguma, contar pra gente o que algum dos mentores já compartilhou com você, do ganho que eles tiveram, desse tempo que eles deram, mas o que eles receberam também. Tem mentores e mentoras que se aproximam tanto de líderes sociais que eles vão até a ONG. Eles extrapolam os limites. E eu acho que muito do que eles trazem assim, é o quanto que perceber que aquilo que ele conhece pode ajudar tanto alguém, faz muita diferença. Porque às vezes a gente tem nossa experiência, a gente vive nossa vida, né? A gente segue. A gente sabe que a gente tem conhecimento, que a gente, né, usa esse conhecimento às vezes na nossa empresa, entrega valor ali para a nossa empresa todo final do mês, etc. Mas quando a gente compartilha esse conhecimento verdadeiramente com um líder social, ou quando a gente ajuda um jovem falcão também compartilhando nosso conhecimento, quando a gente percebe, isso eu ouvi de uma delas, quando a gente percebe que o que a gente sabe é muito mais valioso do que o que a gente pensa para alguém, isso muda tudo. Porque daí você começa a entender ainda mais a importância que você tem em todo esse processo. E, de fato, quando você vê, assim, quando você vê que aquela pessoa passou numa entrevista, porque você ensaiou uma entrevista com ela, sabe? Já tive mentora falando assim, a gente ensaiou várias vezes a entrevista, a gente ficou ensaiando várias vezes, tenho certeza que ele vai brilhar. Falei, nossa, eu também, vai brilhar. E quando aquela pessoa consegue um emprego, e parte foi porque aquela mentora ajudou, deu força, capacitou, aquilo ali para ela é de um ganho que é imensurável, assim. Dificilmente ela vai ficar tão feliz naquele período com alguma entrega que ela fez de resultado na empresa que ela trabalha, no RH, por exemplo, sabe? Então, teve uma mentora que me trouxe isso. Nossa, você viu o que ele passou? Nossa, foi demais, tal. Então, eu acho que quando você percebe o tanto que você pode contribuir, aí muda tudo, sabe? Aí muda tudo, porque a gente inspira em muita coisa. Eu acredito muito que a gente inspira mais do que o que a gente pensa. Muito mais. Então, e quando a gente é líder, quando a gente assume um papel de liderança, aí é que a gente se inspira mesmo, né? Então, tudo que a gente faz é um reflexo. O nosso time é muito reflexo da gente, né? Então, quando ela começa a ver o impacto que ela tem em outra pessoa, que ela não é líder, né? Mas ela influencia ali, inspira, acho que aí é quando tudo muda, sabe? Quando tudo muda. E eu acho que a conta fica no empate. Eu acho que tanto o mentorado quanto o mentor empata aí de ganho, viu? Sim. Claro que quando o mentor vê que por meio das mãos dele, né, do conhecimento que a gente tem, e você falando, às vezes eu fico pensando, puxa, eu acho que a gente é até egoísta, porque a gente tem tanto para compartilhar muitas vezes e não compartilha. Uma atitude como essa de a cada quinzena, 1 hora do seu dia, é tão pouco, mas para outra pessoa pode fazer tanta diferença entre ganhar ou perder o emprego, mudar ou não a vida da família. Sim, é isso. E às vezes a gente não acha que a gente tem esse poder. É verdade. Mas a gente tem. A gente tem. O poder de mudar vidas, mudar histórias. Sim, porque às vezes as pessoas aprendem de diversas formas, né? Talvez a pessoa não aprendeu tanto quando a pessoa da ONG lá foi ensinar a montar um currículo no Word. Mas quando ela ouviu você, sua trajetória, e entendeu, talvez ela consiga fazer isso mais rápido. Porque com você, ela se inspirou e ela viu na prática. Então, tudo ajuda. E a gente foi aprendendo quais são os programas que mais impactam na vida do jovem, por exemplo. O que gera mais impacto? O quê? Conta. Então, o socioemocional gera muito impacto. Porque a gente percebeu que não adianta eu qualificar tecnicamente, porque às vezes aquela pessoa está muito abalada emocionalmente. Ela vive um cenário que às vezes é um pouco do que você trouxe. Ela mora com 2 irmãos, ela cria praticamente os irmãos, ela tem uma vida muito dura, talvez não sabe o que vai comer amanhã. E você quer que ela brilhe numa entrevista? Como, gente? Como que vai acontecer isso? Então, como que a gente trabalha diversos fatores, incluindo o socioemocional, para que aquela pessoa se fortaleça, assim? Então,
Também lá no Pará, vou trazer uma outra experiência de lá, porque foi uma formação, a formatura que eu fui, então tiveram várias histórias. E um pai foi dar um depoimento. E ele falou isso, quanto que os 2 filhos mudaram durante a formação do Jovem Falcão. Então, ele tinha um de 14 e um de 12, algo assim. Então, ele estava trazendo assim, o quanto que meus filhos mudaram nesse processo. Ele percebeu que os filhos estão menos tímidos, percebeu que eles interagem melhor, conversam melhor. Tudo isso porque fez um processo de formação, que é o socioemocional, é o convívio com outros jovens, é a mentoria, é aquela qualificação técnica que vai ter que talvez nunca tenha tido. Então, são diversos fatores que juntos vão contribuir para que aquela pessoa chegue no final daquele jeito, e aí vem uma outra etapa, que é a nossa etapa, que a gente tem buscado muito, que é como a gente busca essas vagas, essas oportunidades aí ao redor do Brasil, que esse tem sido um grande foco nosso. Então, vocês têm, Ana, até a Sandra Geoff veio aqui, maravilhosa, e ela é maravilhosa. Beijo. Ela é minha conselheira de ela gente. Ela é incrível, eu quero que ela seja minha conselheira também. Eu falo que eu não tomo decisões sem a Sandra. Ela foi incrível, que ela veio com a gente, quem na Shield, o episódio da Sandra, assistam. Ela dá uma aula também muito sobre diversidade e inclusão, muita coisa. E ela tem a startup dela, que é O Trampo é Seu. Sim. Que ela procura, por meio de agentes que já moram dentro das favelas, possíveis talentos, né? Pessoas que já estudaram, que têm conhecimento em qualquer tipo de coisa. Ela vai catalogando aquilo, né? E vai apresentando para as parceiras empresas que ela tem. Como é que funciona o processo junto com a Gerando Falcões? Vocês têm uma plataforma? Como é que essas pessoas... Como é que vocês buscam? Como é que faz o match aí das pessoas? É a turma que você está formando no Jovens Falcões, por exemplo? E aí você procura vagas para essa turma? Como é que funciona? Ou qualquer pessoa que está, de repente, assistindo ou que ouviu falar, vai lá na favela e fala, tem um programa lá para você. Como é que é isso? Vou fazer já o merchan. RH desse meu Brasil. Olhe para a lente da verdade já. Por favor, acessem Conecta Trampo. É a nossa plataforma de conexão. Então, em geral, a gente cadastra os nossos jovens falcões lá, né, com a experiência, etc. Tá. E as organizações cadastram vagas. Opa, certo. Então, a partir daí, a gente tem um time que ajuda nesse processo de match, para fazer um processo seletivo, enfim, uma dinâmica de grupo, enfim. E aí é onde as vagas vão se fechando. Então, não é algo novo na Gerando Falcões, essa iniciativa. E aí, o Conecta Trampo é a plataforma que tem nos ajudado a fazer essas conexões, tá? Então, a gente usa isso para todo o Brasil, mas a gente ainda está mais forte aqui, mais no Sudeste, mas vamos chegar em todo o território, com certeza. Então, é Conecta Trampo o nome. Conecta Trampo. E aí, eu como empresa que estou aqui assistindo, eu como RH, algum líder, tal, eu falo, nossa, queria fazer uma parceria então. Como que funciona? Eu preciso fazer parceria ou eu só entro lá, já cadastro a vaga e já estou podendo receber currículos dessa turma? Você consegue cadastrar lá a sua vaga, mas no próprio Conecta, até no nosso site, a gente tem um pouco lá, uma instrução de como você consegue fazer. Mas empresas que estejam nos ouvindo, me procurem no LinkedIn, procurem alguém da Gerando, com certeza a gente vai conseguir dar um apoio maior para a gente chegar bem na solução final aí. Isso que eu ia te falar, porque às vezes eu ponho a vaga lá, eu tenho até uma boa intenção como empresa, eu falo, não, vamos trazer, olha, estamos assistindo a Ana, já vimos a Sandra também, vimos a Sandra, vamos começar a trazer gente diferente, da diversidade, temos que incluir mesmo, vamos trazer, ok. E aí, às vezes, vai lá e divulga a vaga, mas não muda nada o interno. Então, acho que precisa também ter essa conversa interna, né, Ana? Você falou da liderança também, a importância de entender que todas as pessoas merecem, têm o direito de estarem ali, independente de por onde eles passaram até então. Né? Claro que a gente está falando de gente que quer trabalhar, né? Gente que está afim, gente que está esperando pela oportunidade e que quando você me traz um cenário desse, às vezes eu já ouvi muitas pessoas falar, mas já teve oportunidade, não performou. Gente, como é que vai performar com essa questão emocional? Né? É um processo, de fato. Por isso que eu trouxe muito. É um processo tanto para a gente, mas também a gente entende que é um processo dentro das organizações, né? As organizações estão evoluindo para conseguirem ser cada vez mais inclusivas. E de tudo que eu tenho ouvido em diversos podcasts e em conversas aqui do podcast também, é o quanto que existe um processo de transformação mesmo. E as empresas têm buscado chegar nesse lugar de mais diversidade, de mais inclusão.
Então, eu acho que é muito entender como fazer da melhor forma, sabe? E aí a gente tem um time de empregabilidade. Alô, Alê, depois eu vou falar para ele ficar atento. Tem um time de empregabilidade que tem focado muito nessas buscas por oportunidades para os nossos jovens falcões, enfim, para o time que é formado dentro da rede Gerando Falcões como um todo. Então, Conecta Trampo, mas também pode entrar em contato com o nosso time da Gerando. Legal. E aí, Ana, não sei até que ponto você acha que... Quando você me fala da Gerando Falcões, eu estou vendo que o problema é resolvido, é tratado na causa dele. Então, como você me contou, todo o ecossistema que é tratado é na causa. Eu, como empresa, né, que estou fazendo a inclusão, qual é o meu papel para, por exemplo, vem um profissional que eu estou entendendo, estou percebendo que tem questões emocionais, de saúde mental. Inclusive, não sei, até pergunto para você como é que é a saúde mental dentro de uma favela, por exemplo. Né? A gente tem falado muito de saúde mental ultimamente, muito de saúde mental no LinkedIn. Sim. Falamos o tempo inteiro, mas é num nível lá em cima, né, Ana? Lá Sim, em cima, sim. A gente está falando de saúde mental com provavelmente gente que consegue ter acesso a uma psicóloga, né, que tem, não sei. Mas a gente também está falando desse outro universo, que é outro universo mesmo, que é a favela. Existe saúde mental na favela? Acho que enfrenta desafios como os diversos lugares, né? Quando a gente olha numa organização, a gente fala do burnout, né? De como o ambiente de trabalho pode gerar algum problema em saúde mental. Então, o emocional, a gente também é um pilar importante que a gente trabalha dentro das favelas. Porque, e aí, de novo, é como os eixos se interligam, né? Se conectam. Se eu sou uma mulher que eu passo por uma humilhação do meu marido, eu tenho muito problema com meu filho, eu não me dou bem com meu vizinho, eu não consigo um emprego, eu tenho dúvida se eu vou ter o que comer amanhã. E estou grávida. É um cenário dificílimo. E ela vai passar por entrevista. Como que vai acontecer isso tudo? Então, com certeza, a gente também tem um processo de trabalhar a saúde mental. E o interessante é que a gente trabalha sempre através das famílias, né? Então, no Favela 3D especificamente, a gente tem o decolagem familiar, que a gente busca entender como cada família é para a gente atuar em família. E as nossas ONGs, de modo geral, as ONGs da Rede Gerando Falcões, elas também têm um núcleo psicossocial, que atua também, busca atuar, né? Óbvio que acaba sendo uma escala menor, mas também busca atuar com as famílias, né? Através das famílias é que a gente vai conseguir decolar. E aí também tem todo um processo de como acompanhar, né? Porque tudo isso é acompanhamento. Como eu acompanho, como eu estimulo, como eu resolvo problemas que, às vezes, eu consigo resolver operacionalmente, né? Eu tenho um problema ali, o pai não tinha emprego, a gente com qualificação profissional, etc., conseguiu um emprego. Já é um eixo, uma preocupação a menos. Então, tem uma série de avanços que o time que atua, especialmente dentro do Favela 3D, que aí acaba que a rede atua de diferentes formas, né? Então, cada um atua do seu jeito, né? As ONGs. Mas no Favela 3D, a gente vai muito em família. E aí, uma vez que a gente entende a família, a gente entende também cada um que está ali. E aí é onde a gente sabe onde tem que atuar, né? Quais são os gatilhos? Onde eu preciso atuar mais? Então, é um processo inteiro de evolução e de apoio, né? Para que as pessoas consigam ter a autoestima recuperada, ter o emocional recuperado, conseguir destravar aí as barreiras, né? A gente fala muito também que a gente atua destravando bombas, né? São bombas relógio em cada favela que tem ali, prestes a explodir. Nossa. Então, a gente tem um trabalho de formiguinha, de muito cuidado e carinho para conseguir realmente despertar o melhor que aquela pessoa pode ser. Então, é um processo árduo, realmente, Sim. que eu entendo que quando a gente fala de burnout, saúde mental, é um processo árduo também, mas diferente, né? Sim. Que as organizações têm tocado e, óbvio, a gente também vive todos os dias. Sim, é verdade. Agora, Ana, eu como empresa, não tendo todo esse conhecimento que vocês têm, porque vocês estão aprofundados e mergulhados nesse mundo, de quais são as dificuldades, quais são as variáveis de questões emocionais que elas estão envolvidas, quais são as variáveis de problemas dentro daquela família, eu como empresa recebo esses profissionais e qual que tem que ser minha tratativa, como que eu me adapto a isso, o que eu tenho que fazer para entender esse novo mundo, desse novo profissional que eu estou recebendo cada
cada profissional é um mundo diferente, e esse vem com algumas questões a mais, porque está vindo de um lugar vulnerável, né, provavelmente com questões vulneráveis envolvidas. Como eu, como empresa, devo lidar com essas situações? A gente queria responder 100% dessa pergunta, tá? Né? É difícil. Não tem uma saída perfeita, assim. Mas hoje é um trabalho muito em conjunto. Então, o time de empregabilidade vai entender, vai ouvir, vai tentar buscar os melhores perfis, entender quem são os matches aí que vão conseguir funcionar melhor dentro daquela organização, naquela função que existe para aquele período, naquela região. Tudo isso impacta, né? Então, a gente trabalha muito em parceria para, de fato, fazer esse match, o melhor match que a gente puder no Conecta Trampo. É importante a parceria. E por isso que a gente constrói junto, a importância na parceria. E quando a gente pega, por exemplo, o Favela 3D em si, então eu tenho um assistente social que hoje cuida daquela família especificamente, que acompanha aquela família. Essa pessoa também acaba ajudando e participando bem dessa construção. Mas, óbvio, não é um modelo escalável desse jeito, né? Se a gente pensar em diversas organizações. Mas é sempre uma relação de parceria, assim. E acho que de muita abertura também, de entender e, de fato, desenvolver políticas verdadeiras dentro da organização, para que a organização seja mais inclusiva. Eu acho que tem um papel nosso, né, que a gente já de formação e etc. Não, eu falo nosso gerando falcões, que a gente sempre fala assim, que a gente é a esperança, né? Mas um papel dos dois lados, né? Tem um papel daquela pessoa que está se desenvolvendo e aprendendo para que ela consiga ter a sua geração de renda, e tem um trabalho das empresas também, que vão buscar aprender e ensinar, e entender onde erra, porque são mínimas coisas. Pensa, às vezes a pessoa nunca foi CLT. Ela nem entende que o dia que o salário cai e por que cai quando tem férias. Tem um monte de coisa. Que coisa. Que ela nem sabe que ela não sabe. Ela não sabe que ela não sabe. Ela não sabe que ela não sabe. Então, por exemplo, uma vez eu estava lá na Favela dos Sonhos e um dos meninos que tinha acabado de começar a trabalhar falou: já trabalhei uma semana e não recebi nada. Para o líder social, não. É fim do mês, mas é uma boa ideia. Ser semanal é uma boa ideia. Dá lá no RH para ver se dá certo. Então, nem sabe que não sabe, sabe? Então, é um processo que tem que ser de construção mesmo. Vai ter que ser de abertura, de construção. Não tem uma resposta completa, não tem uma resposta fácil. Eu diria que é realmente de querer de forma genuína. De querer fazer e desenvolver programas e desenvolver a liderança para que realmente consiga ser inclusivo, assim. Certo. Então, acho que esse é um papel importante das organizações. Certo. Quando a gente fala já essa turma dentro das empresas, a gente também tem uma questão de desenvolvimento de carreira, né? Como que essas pessoas, depois elas continuam sendo acompanhadas para conseguir desenvolver a carreira? Do nosso lado, fica mais difícil acompanhar 100% delas. Eu diria que na fase mais inicial, em alguns lugares que a gente está mais iniciante, a gente consegue. Mas pensando no longo prazo, acho que o acompanhamento de carreira do nosso lado fica mais difícil. Mas, aí eu volto um pouco daquilo que eu trouxe. As pessoas são muito talentosas que estão em favela. Então, elas vão estar ali numa organização que, se é uma organização que, né, traz oportunidade de crescimento, de carreira e etc., uma vez que ela está ali desempenhando de forma potente seu trabalho, ela vai conseguir estar ali e evoluir também o seu papel. Legal. Isso sem dúvida. E um ponto que é importante também é a gente pensar em diferentes formas de geração de renda e oportunidades de trabalho, sabe? Às vezes não é um formato... empresa, né? Muitas vezes. Às vezes não é um formato CLT de auxiliar de logística. Então, por exemplo, eu estava num assentamento no Rio Grande do Norte. Lá, a qualificação profissional está muito voltada ao crochê. Porque as mulheres vendem os crochês em feiras em Natal, que é o lugar mais desenvolvido perto assim do assentamento. Não funciona tanto, talvez, fazer um processo de qualificação profissional em logística, porque eu não vou ter tantas organizações que consigam empregar. Então, às vezes, a gente tem uma na cabeça no formato CLT, né? O padrão. Sim. Mas a verdade é que existem diversas formas de gerar renda, né? Seja através do artesanato, num assentamento no Rio Grande do Norte. E acho que aí é onde está também o processo que a gente faz de diagnóstico em cada favela, o processo que cada líder social tem de diagnóstico próprio mesmo, de conhecer aquele território dele, entender o que aquele território precisa. Então, tem um processo muito bonito, assim, de entender o que é que precisa ser feito aqui.
E aí, beleza, uma vez, pegar um exemplo, se eu for num território nosso em Guarulhos, realmente eu tenho muita empresa, né, muita organização ali em volta que pode empregar. Talvez esse seja o caminho. Talvez o caminho seja uma aula de Instagram para as mulheres venderem um ingel, por exemplo, que eu vi um caso lá. Ou talvez seja turbinar as páginas, os sites que agora elas estão vendendo num site. Como eu vou ensinar a fazer gestão de caixa? Então, tem diversas formas que precisa entender bem aquele território ali, porque são diversas oportunidades. Né? Diversas oportunidades, e aí cada território, o líder social, a gente vai entender qual a oportunidade. Mas pensando em organização, tem muita vaga, tem muita empresa, a gente vê o tempo inteiro. E aí é onde a gente está fomentando mais essa parceria com empresas. Aí sim, essa frente é através do Conecta Trampo. Legal. Agora, Ana, sua opinião, né? Dentro do termo meritocracia, quando a gente fala nisso, você acha que meritocracia existe ou não existe, ou não dá para praticar dentro de um país onde a gente tem tanta diferença socioeconômica? O que você acha sobre a meritocracia? Não, eu acredito na meritocracia, que as pessoas precisam ter oportunidades conforme o que elas entregam, conforme o potencial delas. Mas é que tem um passo antes, que a gente não deu como sociedade, a gente tem que dar ainda. Mas é aquela figurinha que é um clássico, né, de equidade, né? Como que a gente quer que todo mundo chegue se um parte mais de trás, né? Um parte de um posto mais atrás que o outro. Então, eu estou numa corrida de 100 metros, tem uma pessoa que está largando na minha frente. E aí? Ela talvez chegue antes. Sim. Pode ser que eu chegue também, muito parecido, porque eu vou me esforçar mais. Aí tem muito aquele discurso que às vezes até mais romântico, né? Do quanto que a gente vai correr atrás e vai se esforçar mais e vai conseguir. Adorei que seja e que tenham mais exceções por aí como essas. Mas aí é um pouco daquele... a pobreza às vezes é uma prisão de segurança máxima, que eu já ouvi, acho o Edu falando isso, assim, que talvez ela não consiga nem largar, sabe? Sim. Então, assim, por exemplo, na favela dos sonhos, até às vezes tênis a gente empresta pra pessoa ir. Ela tem chinelo, não dá pra chegar de chinelo. Então, assim, numa sala de entrevista, tá bom, eu vou olhar ali e vou talvez ver todo mundo igual, mas ninguém sabe que aquela pessoa largou sem tênis, que alguém teve que emprestar. Ou que ela teve que usar um tênis, aí ela sujou todo de barro, colocou na mochila o tênis sujo e pôs um outro tênis limpo para poder não chegar tão sujo na entrevista. E eu, então, como empresa, deveria querer saber? Eu acho que eu, pelo menos, como RH, eu gosto de saber, entender. Mas, por outro lado, o que mais importa também é o talento que ela vai trazer para aquilo ali, sabe? É um pouco do que a gente estava falando. É a gente olhar de forma mais ampla. Às vezes a gente pergunta muito o que a pessoa fez, mas não o que a pessoa fez como é o dia a dia dela. A gente pergunta muito, em que empresa você trabalhou? Não trabalhou em nenhuma, então fica difícil. Então, quando a gente contrata a pessoa no primeiro emprego, é auxiliar, é aprendiz. Dificilmente ela vai ter outro emprego antes. Então, se eu estou contratando para uma vaga de auxiliar, como é a vida dessa pessoa? Como é o dia a dia dela? Como eu consigo captar resiliência, que muitas vezes é uma competência que a gente tem na listinha ali do roteiro para identificar num candidato, numa candidata? Como eu consigo captar resiliência em outras experiências que não sejam um emprego, CLT, carteira assinada, num banco tal? Mesmo que seja de auxiliar. Mesmo que seja de estagiário, né? A gente brincava muito que estagiário tem que ser quase gerente, né? Às vezes, gerente júnior. Então, assim, como que eu consigo captar poder de influência, liderança? Como eu consigo captar liderança sem necessariamente aquela pessoa ter sido coordenadora de contas a pagar? Como eu consigo captar isso conversando com ela, entendendo que ela liderou outras coisas, atuou com competências que são importantes para a liderança de outra forma. Então, eu acho que falta, e é desafiador mesmo, falta a gente conseguir captar que no dia a dia dela, talvez ela desenvolveu algumas competências muito mais que todo mundo que está ali. Porque dificilmente alguém teve que trocar 2 vezes o sapato, pegou um ônibus de 2 horas, ficou ensaiando não sei quanto tempo antes, né, para estar ali naquele dia. Pode ser que tenha, mas te digo que é difícil. Então, falta talvez a gente conseguir compreender
e perguntar e ouvir além da experiência CLT e tal, na empresa X. A gente tem que entender, captar a competência em outras vivências. Eu diria que esse é um desafio. Quando a gente chegar nesse passo, aí beleza, a pessoa vai estar junto com a gente ali. Aí eu vou começar a entender, a avaliar ela e entender os momentos difíceis que ela pode passar, que tem outras pessoas do time que passam também. Às vezes é uma pessoa que tem uma vida que não é de favela, mas ela está com um problema muito sério, pessoal, naquele momento. E a gente, como área de gente, não vai ter que tentar ajudar? O gestor não vai ter que entender como pode conduzir? Né? A gente tem visto tantas capacitações, tantos programas de desenvolvimento de líderes, muito focado em saúde mental, segurança psicológica, como evoluir em feedback, one-on-one. As organizações têm tentado preparar seus líderes, né, para também gerenciar conflitos como esse, saúde mental e diversos desafios. Esse é mais um. Como ele vai conseguir ter um time diverso, de fato, né? Aquela pessoa vai ser diferente dele, ele vai conseguir entender os momentos difíceis. Então, daí, assim como vai ter que entender aquela mãe que voltou da licença maternidade, está com um grande problema, que talvez não tenha vindo de favela, mas ela está com outro problema também. Então, acho que tem uma dificuldade, mas essas pessoas podem ser muito talentosas. Em geral são, né? Em geral são, porque é muita criatividade, é muita liderança, é muita perseverança, é muita resiliência, que tudo isso é o que a gente mais quer todos os dias. Se eu colocar uma pessoa dos sonhos para trabalhar comigo, eu quero uma resiliente, uma criativa, uma com muita força de vontade. Fala que você não quer para trabalhar aqui, eu quero agora. Então, a gente quer pessoas com essas competências. Acho que a gente tem que olhar além. Quando a gente olhar além, aí a gente vai conseguir ter essa pessoa com a gente. E aí, ali, ela já vai estar num passinho mais perto ali. Aí é onde vem a meritocracia, com toda a sua polêmica, né? Porque tem um tanto de coisa que envolve meritocracia que não é só esse ponto enfim, de onde a pessoa veio, né? Mas aí tem diversas outras questões. Mas eu diria que a gente tem que olhar um pouquinho além, assim. E entender que são talentos, super talentosos, eu diria. Eu acho que a gente, como RH, como liderança, a gente precisa acho que desconstruir para construir, porque a gente veio de um modelo, né, mental de olhar um currículo, e o currículo naquele desenho, com a experiência tal, com empresa tal, com por que saiu, por que não saiu. Isso. Né? Clássico essa pergunta. O clichê, né? Aquele clichêzinho que a gente está acostumado na escola de RH a fazer tanto tempo. Sim. Mas acho que chegou o momento da gente desconstruir isso para construir um novo olhar, né? De pessoas, né? De gente olhando para a gente. É isso. É a gente entender que ali existe um grande talento. E talvez a gente erre onde aloque, talvez a gente erre com uma pessoa, talvez a gente precise apoiar mais um líder do que o outro, talvez tenha uma área que está mais preparada para receber alguém diferente do que outra. Eu sei que as organizações também estão passando por esse processo. Os líderes de RH também estão passando por esse processo, né? De diversidade como um todo, tá? Em suas diversas formas. Acho que é mais um desafio. Você tem que encarar menos como um grande problema e mais como, não, esse aqui é mais um grande desafio aqui que a gente vai vencer, que vai conseguir entregar, porque é o que vai fazer o seu time ser diverso, ser mais criativo e melhor mesmo, né? É o que a gente fala, as pessoas, quando a gente tem um grupo diverso, a gente tem mais potencial para entregar também. Sim, sem dúvida. E eu acho que é um movimento por dia, né, Ana? É um movimento por dia, um movimento percebendo que, não, eu sempre fiz assim, sempre procurei os currículos por aqui. Vou procurar no Conecta Trampo. Conecta Trampo. Sempre procurei no LinkedIn, no Cato, no Vagas. Tudo bem, não tem problema, pode procurar também. Mas você inclui mais um. Então, é mais um movimento diferente em direção a esse diverso que a gente está querendo, né? Que a gente está buscando. Você veio do mercado e de uma empresa... Ambev? Vim da Ambev. A Ambev tem se reposicionado muito em relação à prática de gestão de pessoas. Não sei como era no seu tempo, mas o que você consegue trazer do mercado, que era uma empresa que até então tinha práticas bem, como eu vou dizer, bem fortes, né? Bem
Agressivas, né? Um bocadinho agressiva, né, Brasil? Mas eles estão mudando, isso que é bom. A boa notícia é essa, a gente quer olhar para frente aqui. E aí você vem, então, de lá, tem uma passagem mais rápida pela empresa de TI. Sim. E aí agora está numa ONG. O que você avalia, olhando até em termos de carreira, fala, nossa, passei lá, o que eu trouxe de bom? O que lá, né, muito agressivo em relação à produtividade. Aqui eu trouxe isso, não, isso aqui eu deixei, isso aqui eu acho que valeu a pena, isso aqui eu consegui trazer, ressignifiquei. Eu vi, você falou uma coisa muito interessante durante a sua fala, que é a questão de metas. O quanto vocês têm as metas muito claras, um planejamento estratégico muito bem definido, então a importância disso. E a gente sempre brinca aqui que o RH, a gente esquece disso, da importância de mostrar um KPI, né, um indicador bem colocado, com prazo, tudo direitinho, mostrar retorno para o acionista. Olha aqui que a gente investiu isso aqui, você gastou isso aqui com o RH, mas olha o investimento, o retorno que você teve. Então a gente tem um pouco dessa dificuldade, mas que a gente está sanando aí. Sim. O que você trouxe que você acha que valeu a pena essa passagem por uma empresa tão diferente, talvez, ou não, em relação a ter? Fala, não, a gente é agressivo também, porque a gente está buscando uma coisa que é uma luta, é uma guerra, né? Então, não sei, me conta. Eu acho que tem grandes diferenças e tem coisas que são muito parecidas, o que faz disso tudo ser maravilhoso. Então, assim, eu tenho praticamente 10 anos já na área de gestão de pessoas, né? Se contar desde uma curta experiência lá em João Pessoa ainda. Então, já são 10 anos trabalhando com gente. E eu diria que eu sou uma apaixonada por gente e gestão de pessoas, assim, pelos processos, por como a gente tem que olhar as pessoas. Acho que, sobretudo, olhar para as pessoas, mas também o quanto que os processos entregam tudo isso, sabe? Então, esse é um ponto importante. E, na minha visão, a Ambev foi o lugar que me fez ser mais apaixonada pela área de gente. E por ver o quanto que processos bem desenhados, metas bem definidas, nos ajudam a cuidar de pessoas. Então, cuidar é quando eu faço um processo super bacana de avaliação de desempenho e eu consigo ter um critério muito claro de promoção, por exemplo. Cuidar é quando eu desenvolvo um treinamento de liderança que vai impactar muito todo mundo que está ali. Então, eu sou uma grande entusiasta aí da área de gestão de pessoas, porque eu vejo que é uma área que ela é agente de transformação. E é o que eu busco ser todos os dias, em todas as experiências que eu estive, assim, todas as funções. Então, para ser agente de transformação, eu vejo que o que eu trago muito da Ambev para cá é que cuidar de gente passa muito por cuidar muito bem de processos. Cuidar de gente passa muito por entender bem onde a gente está. Qual é o nosso negócio? A gente tem que ser gente que é parceiro ali, que está do lado, que compreende, que contribui, que decide, que está na mesa. Então, isso tudo, para mim, foi muito o que eu trouxe da Ambev. Porque a gente sempre teve uma área de gente que pautou muito o negócio lá na Ambev. E eu falo a gente, eu nunca deixo de falar eles. Eu falo a gente porque eu fiz parte de tudo isso. E eu carrego com muito carinho. Então, acho que uma das coisas que eu mais trago é o quanto que processos nos ajudam a cuidar muito de pessoas. Ótimo. Muito de pessoas. E estar ali, desempenhando esse papel de influência e de parceria, é o que faz muito a diferença no dia a dia, no poder que a gente tem de transformar e de evoluir. Eu tenho uma grande transformação para fazer, né? 1000 favelas, 10 anos, você ouviu ali que não está fácil para a nossa transformação. E eu acredito muito que meu time, liderado por mim, tem um papel fundamental em tudo isso. E eu vejo que o processo muito bem cuidado faz com que a gente cuide muito bem das pessoas. Então, isso eu trouxe muito da minha experiência no setor privado, de modo geral, mas eu diria que muito da Ambev pelo tempo que eu passei por lá e pelo tantão que eu aprendi. E eu acho que uma outra coisa que é muito forte na Ambev, que eu vejo que é muito forte na Gerando, mas eu trouxe, e isso se potencializa, é essa cultura de ser dona daquilo que eu faço, de impulsionar, de vamos colocar energia, colocar amor nas coisas, realmente colocar o maior amor que você puder para fazer aquilo ali. E isso eu aprendi muito na Ambev, é um jeito bem Ambev de ser. E eu vejo que isso é muito um jeito Gerando Falcões de ser. Então eu trouxe de lá, mas que se potencializa todos os dias com o que eu vivo na Gerando Falcões. Então, apesar de ser muito diferente, e é mesmo, e tem que ser, tem muita similaridade. Eu diria que esse ponto de colocar o amor, de ser dono daquilo que a gente faz, é uma das maiores semelhanças. E é o que me faz, sabe aquilo, estou em casa? É o que me faz me sentir muito bem, porque é algo que eu já tinha muito forte e que se potencializa e se renova
todos os dias, assim. Então, eu diria que tem suas diferenças, mas tem muito aprendizado aí de trazer do setor privado para o terceiro setor, sem dúvida, né? E o inverso também, o quanto que eu troco com grandes colegas aí da área de de gestão de pessoas, que a gente vai trocando e a gente vai aprendendo muito junto, assim. Acho que... Legal. Ana, tem alguma política diferenciada de pessoas que vocês usam? Ou assim, que ainda é diferenciado porque não está tão usualmente no mercado? Não sei, alguma forma de trabalho, alguma estratégia diferente de pessoas que você poderia compartilhar com a gente, que vocês usam? Hoje a gente está com um programa de desenvolvimento de liderança que, de novo, né, várias organizações fazem, só que o nosso a gente tem tentado provocar mais a vivência. Então, ele chama Falcões Lab. O Lab é para dar ideia de experimento mesmo. Tá. Então, a gente tem tido encontros síncronos mensais e também muito conteúdo de forma assíncrona, assim. Mas acho que o mais diferente dele, óbvio que é muito legal trazer conteúdos diferentes. Então, a gente tem falado... Nossa última agenda foi com as meninas do podcast das emoções. A gente falou sobre emoções. Então, isso por si só já vejo que é diferente versus outros lugares. Mas, sobretudo, por exemplo, amanhã a gente tem 3 líderes que vão dormir na Favela dos Sonhos. Vão passar uma noite lá. A gente tem uma casa, que eles vão ficar nessa casa, e eles vão dormir uma noite na Favela dos Sonhos. E quando acordarem, eles vão passar uma manhã fazendo ligação, pedindo doação. Porque a gente tem um núcleo, né, uma central de doações, para que eles consigam viver essa experiência da ponta. E à tarde eles vão ser monitores de uma oficina de dança, de capoeira, para eles entenderem como que é essa proximidade com as crianças que a gente cuida com tanto carinho lá em Ferraz de Vasconcelos, por exemplo. Então, esse programa, além de todo o conteúdo que a gente tem tentado trazer, vários pontos interessantes que sejam diferentes do que é comum de trazer, a gente vai promover essa vivência, para que, de fato, cada pessoa consiga ter uma experiência mais profunda, que não seja só me ouvindo no onboarding, por exemplo, ouvindo alguém que é colega da área, mas que realmente a pessoa consiga viver. Consiga viver uma noite na favela, consiga viver uma manhã de ligações na central de doações, consiga entender como que nossa vida toca, né? Porque as pessoas que entram para atuar em áreas mais da ponta, elas vivem isso no dia a dia. Mas para Gerando existir, a gente precisa de todo mundo junto, né? Então, nem todo mundo consegue ter essa vivência de ponta tão na prática, né? Então, a gente vai trazer esse momento nesse programa de desenvolvimento para fazer com que as pessoas conheçam e vivam mais profundamente. Então, acho que experiências on the job, né, que a gente fala muito, são muito bacanas, e essa é uma que a gente tem feito aí nesse programa de desenvolvimento. Legal. Que está no começo. Daqui a um ano a gente vai ver, que a gente sabe que a magia também da área de gestão de pessoas é que nada é um botão que se aperta, né? Às vezes a gente queria, bem que a gente queria. Né? Mas, em geral, é um processo de desenvolvimento, de evolução, de mudança, de muita persistência. Então, esse é mais um processo que a gente está buscando evoluir, porque a gente entende que para ter uma cultura cada vez mais forte, eu preciso de líderes cada vez mais fortes, eu preciso trabalhar bem essas pessoas para o futuro que a gente quer, né? Por toda essa transformação que a gente quer no Brasil. Então, quais são as competências que você, quando vai contratar... Bom, vocês são uma ONG, mas eu estou entendendo que essas pessoas que trabalham, não sei vocês são CLT? Somos CLT. CLT. Então, quando você vai contratar para a sua ONG, Gerando Falcões, com toda essa transformação que você quer trazer, que vocês querem trazer, quais são as principais competências que você avalia? Primeiro, não diria que é nenhuma competência, mas tem um passo zero, que é a pessoa querer estar ali. Não tem problema nenhum, até porque a pessoa ter sido do setor privado, ter vindo de uma ONG, ter vindo do poder público, ter vindo da academia. A gente tem diversos formatos. Realmente, eu vejo que a gente consegue ver diversos tipos de história na Gerando Falcões, o que é muito bonito. Mas, independente de qual seja a sua, você precisa muito querer estar ali. Querer trabalhar com propósito, querer trabalhar para as favelas, com as favelas. Isso é um passo 1. Nossa, mas a pessoa às vezes participa do processo da Gerando e não quer. Às vezes a gente sente que não quer. Acontece. Sim. E aí essa não dá. Então a gente já entendeu que precisa querer muito estar ali conosco. Muito querer estar ali conosco. Acho que um ponto 2, assim, a gente precisa muito de pessoas que sejam flexíveis e tenham essa adaptabilidade a mudanças. Porque a gente muda o tempo inteiro e a gente está crescendo muito. Então, a pessoa estar ali querendo mudar e topando
topar mesmo essa mudança junto com o seu time, eu sei que muitas vezes é uma dor. Se for uma dor muito grande, talvez seja mais difícil para ela. Então, essa é uma outra competência que a gente procura bastante. E aí eu acho que começa a ficar meio parecido com de várias organizações, mas a gente também busca muito pessoas que sejam resilientes, assim, que tenham histórias de vida, ou histórias de vida profissional ou pessoal, enfim, de vida como um todo, que eu sempre gosto de deixar num núcleo só, né? A nossa vida, no fim. Mas que tenham uma história de vida que mostre o quanto que essa pessoa foi resiliente e buscou muito estar ali onde ela está, sabe? Então, é um outro ponto que a gente busca bastante. E aí o skill técnico vem depois, porque qualquer coisa a gente ensina. Muitas vezes a gente está abrindo umas vagas novas que não tem nem no mercado, então a gente ensina a parte do zero e não tem problema nenhum, sabe? Mas acho que querer estar ali, querer trabalhar com propósito, saber que é difícil, saber que os recursos são escassos, é diferente de você estar numa multinacional e vai ser sempre diferente. Então, isso tudo são pontos que a gente busca identificar em processos seletivos, enfim, para trazer realmente os talentos que vão conseguir estar com a gente e transformar o Brasil junto, né? Entendi. Hoje vocês funcionam por meio de doações e parcerias com empresas privadas? A gente tem parcerias com empresas privadas, doações de pessoa física e pessoa jurídica também. E a gente tem o nosso bazar social. Então, a gente tem um negócio social e a gente tem 4 bazares, 4 lojas. Então, a gente capta itens de doação ou através de parcerias com empresas e a gente vende, né? Tá. E aquele lucro, ele é revertido nos nossos projetos sociais. Então, também nossa captação de recursos vem através do bazar social. Entendi. Tá? Você pode me contar uma história de uma vida que foi transformada já? Eu sei que você pode ter muitas e muitas histórias dessas, mas alguma que te marcou muito e que foi transformada por meio de oferecer dignidade, um trabalho, uma estrutura física que seja para pessoas? Sim. Acho que a gente tem alguns exemplos assim que estão muito em evolução e transformação diária no Favela 3D. Mas eu tenho uma pessoa que trabalha muito do meu lado, que foi transformada. Eu sempre cito porque ela me dá muito orgulho, assim. Então, tem uma pessoa do meu time que, criança, já era da Gerando Falcões. Ela foi aluna das oficinas de esporte e de cultura da Gerando. Depois, ela participou do programa Jovem Falcão e foi jovem do programa Jovem Falcão. Então, é uma menina com uma história super difícil, familiar, mas que viu na Gerando Falcões uma oportunidade dela crescer a cada dia, né? Então, hoje ela saiu do programa Jovem Falcão, aprendeu no bazar, ficou dentro do e-commerce do bazar, ajudando, aprendendo, ensinando. Depois, ela participou do processo seletivo comigo e com um time de gente e entrou para o nosso time. E hoje ela é nosso principal suporte para a folha de pagamento e benefícios. Olha, que legal. Então, faz uma graduação, um tecnólogo, faz curso de inglês, curso de espanhol. Então, é uma menina que é muito ambiciosa, muito sonhadora, que quer muito conquistar cada vez lugares e espaços maiores e que veio e que foi transformada, sem dúvida, pela Gerando Falcões. A gente teve um evento nosso trimestral agora, de fechamento de ciclo, né, trimestral, e ela falou sobre isso para todo mundo ali. Então, do quanto que... Uma frase muito bonita que ela falou, né? Eu não trabalho na missão. Eu sou a missão da Gerando Falcões. Eu vivi essa missão. E eu sou a cada dia, porque ela vive essa transformação na família dela todos os dias, com certeza. Então, ela é a missão Gerando Falcões. Então, a Júlia, um beijo, Ju. Um beijo pra Ju. Ela é essa missão Gerando Falcões e tantas outras que são transformadas todos os dias, né? A Ju é uma que tá bem pertinho aí todos os dias do time, fazendo acontecer de tantas outras histórias e de muitas outras que virão, com certeza. Sim. E que lindo, que bom seria também, né? Que lindo que vocês estão podendo fazer isso, que vocês estão fazendo, engajadíssimos nessa história, nessa mudança. E eu fico pensando, como empresa, que bom, né? Seria se a gente pudesse fazer parte de grandes transformações na vida, na estrutura de um país, né? É muito maior do que a gente pensa, porque quando a Júlia está lá com vocês, provavelmente a realidade da família dela já é outra. Sim. Né? Ela já vive talvez num outro ambiente, em outra realidade, né? E que incrível você poder mudar vidas. Eu acho que o grande objetivo, no fim das contas, de vocês é mudar vidas, né? Mudar Sim. um país, mas mudar vidas, dar sonhos para as pessoas
Você falou que no início as pessoas nem conseguem sonhar, não conseguem nem saber o que é sonho de verdade. Sim, sim. Então, às vezes um sonho meu, um sonho seu é talvez viajar para outro lugar e para essa pessoa que você me contou é ter um banho de chuveiro. Que não parece um sonho pra gente, mas é para ela. Então, eu acho que é uma missão incrível. Eu acho que talvez a mais importante de todas a que a gente possa ter. Claro que tudo é importante. A gente precisa de empresas, a gente precisa que gerem lucro, e lucro é ótimo, é bom para as pessoas também, e movimento, tudo é ótimo. Mas acho que quando a gente fala de mudar vidas, eu acho tão mais profundo, e tão mais lindo, e tão mais humano, né? E isso me apaixona muito. É lindo o trabalho que vocês fazem, Ana. A gente está muito feliz de ter recebido você aqui, contando um pouco dessa história, um pouco da história da missão de vocês. Queria que você, caso a gente não tenha falado sobre algum tema específico que você ainda quer comentar, você pode falar agora. Se não, a gente vai indo embora por aqui. Não, acho que vamos vir mais vezes para falar de diversos temas, que se deixar, eu falo a vida inteira aqui, é maravilhoso. Eu amei, porque além do sotaque maravilhoso, o tema é apaixonante, você também é, então aqui a gente tá no lugar perfeito. Vamos ficar por aqui, Vamos pedir uma pizza. É isso, vamos ficar por aqui papeando. E a gente fica aqui, é isso, Brasil. Hoje não vai ter fim o nosso podcast, tá bom? Fiquem aí acompanhando por mais umas 5 horas, que é a história da Gerando Falcões. É isso. Mas muito obrigada, tá? Adorei estar aqui com vocês. Um presente aqui essa tarde, compartilhando um pouco da Gerando, dos desafios, de como as pessoas podem contribuir mais. Então, quem não conhece, conheça mais. Olha o site, vire doador, vire mentor, entre como empresa parceira, me procura no LinkedIn. Então, tem várias formas de se conectar. A gente é um ecossistema, a gente é uma rede. E a gente precisa de todo mundo. Não pode ser uma missão só da Gerando Falcões, que a gente não vai dar conta. Tem que ser uma missão nossa. Então, tem diversas formas de fazer parte de tudo isso. Então, convido todo mundo a buscar, me procurar alguém da Gerando, entender mais nosso site. A gente está aqui para ouvir e buscar cada vez mais parceiros. Então, muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Ana querida. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo esses que você citou. O site da Gerando Falcões. Se você quiser, depois passa para o pessoal outros sites, o Conecta Trampo. O que você quiser que vá aqui na descrição do vídeo, a gente coloca tudo. Onde pode doar a pessoa física. Perfeito. Eu preparo todos os links para mandar para vocês. Prepara esse monte de link. Você olha aqui embaixo, escolhe qual você vai doar. Mas clica em pelo menos um, gente. Vamos botar uma meta aqui, que a gente gosta de meta. Vamos clicar em pelo menos um. Vira mentor, vira doador, manda para um amigo. Eu acho que assim a gente faz com que a rede e o ecossistema seja cada vez maior e mais forte, que é o que é mais importante pra gente. Maravilhoso. Ana, muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, dá uma curtida. Se não curtiu ainda, dá aquele joinha, manda pros seus amiguinhos e vamos fazer acontecer. Vamos estar junto nessa história linda que a Gerando Falcões está escrevendo, tá bom? Um beijo e até mais e curtam aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.